Olá, muito bom dia, aquele abraço. Hoje, quinta-feira, 11 de novembro de 2022. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela sua TVI, canal 36.2. Hoje é sexta mesmo, isso é verdade. Dia 11 mesmo, não é isso? Hoje é sexta-feira, dia 11, eu estou na quinta ainda, né? Então estamos começando o nosso programa, abraçando a você que nos assiste, nos prestigia com a sua assinatura da TVC, maior operadora de telefonia e internet banda larga aqui do sul da Bahia, que distribui o nosso sinal. Eu quero abraçar também você que nos assiste pelas redes sociais. Estamos no YouTube, na página TVI Oficial, e também tem a página alternativa TVI News Brasil, tá certo? Estamos também ao vivo pelo Facebook, através do TVI Play Live, e você também pode nos acessar pelo nosso site, tviplay.com.br, e aplicativo TVI Play Brasil. Na sua loja, se for Android, você pode baixar gratuitamente. E aí você tem a TVI na palma da sua mão, on demand, online, né, para você assistir onde quiser, como quiser, nossa programação on demand. Estamos também com o portal do Jornal à Tarde, que é nosso parceiro, informando a você tudo o que acontece no Brasil e no mundo a cada minuto. No nosso aplicativo, você tem acesso às principais notícias do portal Jornal à Tarde, o maior do Norte e Nordeste do Brasil há 50 anos. O programa de hoje é sexta-feira, é um programa mais especial, né? A gente fala aí de economia verde. Vamos ter a participação do Kleber Isaac e seus convidados, falando aqui sobre economia verde no programa. Um tema muito interessante e do momento, que você pode acompanhar e ficar por dentro de tudo da nossa região sobre economia verde. Vamos falar também sobre o mutirão do diabético. Vamos falar sobre nutrição para as pessoas acometidas dessa doença. Vai falar com a gente hoje aqui no programa a nutricionista Andrade, né? A Laís Andrade, que está aqui com a gente já ao vivo e daqui a pouquinho vai bater um papo sobre esse tema. Vamos falar de política e dar uma pincelada nas principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos agora falar de previsão do tempo para hoje. O tempo em Ilhéus amanheceu parcialmente nublado a nublado, né? Nós temos aí em Ilhéus uma temperatura nesse momento de 27 graus, podendo chegar a 28 graus aí em torno do meio-dia. A mínima registrada hoje foi de 24 graus. Nesse momento chove pouco em algumas regiões de Ilhéus e pode permanecer assim o dia inteiro. Amanhã o dia vai ter nuvens, mas o sol aparece e a temperatura sobe no município de Ilhéus. Em Itabuna, muito nublado, amanheceu hoje com a temperatura de 22 graus, aí por volta das 6 da manhã. Nesse momento nós temos 27 graus aqui no Alto das Comunicações, bem pertinho aqui da divisa com Ilhéus, né? E a máxima vai chegar a 28 graus aí por volta do meio-dia. O tempo é muito nublado e tem possibilidade de chuva fraca no decorrer do período. Amanhã, sábado, né, o sol aparece entre nuvens e deve esquentar também na cidade de Itabuna. E em Salvador, a nossa capital, para você que está aí nos assistindo ou vai viajar, né, parcialmente nublado, amanheceu hoje com a temperatura de 25 graus, a máxima será de 29 graus a partir das 11 da manhã e nesse momento os termômetros marcam 28 graus. Hoje o tempo em Salvador é parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca em algumas regiões da cidade, e o sol aparece mais forte a partir do meio-dia. Amanhã, tempo também parcialmente nublado, com a presença do sol e pode rolar praia em Salvador. Bom, então vamos começar o programa de hoje, né? Destacando daqui a pouquinho as principais notícias do Brasil e do mundo, mas agora eu vou conversar com a nutricionista Laís Andrade, que está aqui com a gente e vai falar sobre a importância da nutrição na vida de quem adquiriu aí essa doença, né, a diabetes, que é uma doença perigosa, silenciosa e pode matar ou aleijar no mínimo, né? Então tem que estar aí bastante atento. E o mutirão do diabético está aí no mês de novembro para chamar a sua atenção, né, para essa doença. Eu estou aqui com a Laís, vou dar bom dia. Obrigado por ter vindo aqui, Laís. Bom dia a você, a todos os ouvintes, né? Então, a gente vai ter esse evento aí, né? O mutirão do diabético, que acontece todo ano, né? Já é antigo na nossa cidade. Exato, desde 2004, né? A gente faz esse mutirão.
e ele é voltado para todo mundo, todo o público, seja ele de diabéticos ou não, porque a intenção da gente é justamente estar detectando, né, fazendo vários testes, avaliações, vão ter muitos exames lá, então todo o público está convidado para ir dia 17 e 18, na quinta-feira, na quinta e sexta-feira, para o mutirão do diabético, que acontecerá em um novo local agora, né? Lá na Terceira Via, na JS Pinheiro. E vai acontecer das 8 à 1 da tarde, na quinta e sexta-feira. E não tem como a gente falar de diabetes sem citar a nutrição, né? A nutrição é extremamente importante, né? A gente sabe que uma alimentação saudável é capaz de prevenir tanto a diabetes quanto outras doenças, né? Então, a nutrição é extremamente importante, né? Ter bons hábitos alimentares, fazer atividade física, beber bastante líquido, bastante água, né? Então, tudo isso está associado à prevenção da diabetes. É difícil, né, falar em alimentação para diabético, porque o metabolismo transforma tudo no organismo em açúcar, né? Exatamente. Se é fruta, tem açúcar, o seu próprio açúcar, a frutose, né? O leite tem também a lactose, né? E os carboidratos, que são os mais desejados pelas pessoas, é o que transforma mais açúcar ainda. Como fazer essa dieta, a senhora como nutricionista, como a senhora aconselha aí um paciente portador da diabetes? Então, para os pacientes portadores e aqueles que evitam, né, que tem que prevenir a diabetes, a gente aconselha ter uma alimentação baseada em todos os grupos alimentares, né? Então, a gente cita aí as leguminosas, feijão, né, ervilha, grão de bico, os carboidratos, né? Escolher preferencialmente carboidratos integrais, arroz integral, macarrão, pode optar também pelas raízes, né? Aipim, batata doce, a proteína também é bastante importante, né? Então, é importante consumir tanto de origem animal quanto de vegetal, seja a soja, a carne vermelha, frango, peixe, né? E assim, tudo vai depender também da preparação. Não adianta você pegar uma carne que é saudável, um frango, um peixe, e adicionar, por exemplo, uma fritura, né? Então, tudo isso vai refletir bastante na forma de preparo e isso que vai dizer se o alimento ele vai ser saudável ou não, né? Inclusive, a gente também tem que estar incluindo no nosso dia a dia pelo menos 3 porções de frutas, né? Temos que incluir as verduras, é importante. E se hidratar bastante também, né? É muito importante. Então, assim, não existe uma alimentação específica, né? Para estar prevenindo a diabetes. Mas essa alimentação do dia a dia, ela tem que ser saudável. E não adianta só fazer durante a semana, né? Porque tem pessoas que fazem durante a semana. Fim de semana exagera, bebe, come gorduras, muito açúcares, né? Você citou aí dos carboidratos ruins, né? Que são os refinados. Então, esses aí vocês têm que evitar mesmo, viu? Tem que comer alimentos mais saudáveis, né? Evitar fritura, açúcares, né? Tudo que a gente consome vira açúcar no nosso organismo, inclusive alimentos salgados também, né? Aquela massa, aquele pãozinho, né? Uma pizza, um macarrão, mesmo sendo alimentos salgados, transformam-se em açúcar no nosso organismo, tá? Porque os produtos carboidratos feitos da farinha de trigo refinada é muito ruim, muito nocivo para o organismo. Eles são refinados, então eles são absorvidos mais rápido pelo nosso organismo, né? Então, quando a gente come alimentos ricos em açúcares, o pâncreas da gente ele é forçado a produzir muito mais insulina, né? Então, às vezes, o corpo não dá conta de produzir tanta insulina, né, por conta dessa alta quantidade de açúcar. Isso aí pode causar resistência à insulina, né, o pré-diabetes, né, que é a fase que antecede o diabetes, né, então no pré-diabetes ainda dá para reverter, né, o paciente algumas vezes tem que usar medicações ou não, mas lembrando que sempre tem que estar associado à dieta. Já no diabetes é diferente, porque o diabetes é praticamente irreversível, né? E o paciente fica dependente de medicação, seja comprimidos orais ou a insulina.
Bom, nessa questão alimentar, né, é preocupante porque, assim, a pessoa para fazer uma dieta, né, ele vai no seu consultório, a senhora vai orientar uma dieta e ele tem que seguir aquilo rigorosamente, né? E às vezes nem sempre consegue, dependendo da classe média da pessoa, se for da classe da pessoa, né? Se for uma classe média baixa, às vezes tem dificuldade em adquirir muitos produtos diferenciados. Como fazer isso? Como tentar arrumar essa situação? É como eu sempre digo, né? O menos é mais. Então, uma fruta acaba sendo muito mais barato do que um biscoito recheado, um salgadinho, né? Então, a gente tem aí à nossa disposição as folhas, né? Alface, salsa, coentro, as frutas, verduras. Então, é possível, sim, fazer uma alimentação saudável com um custo mais baixo, né? Então, não é só a pessoa que tem um alto poder aquisitivo que pode estar seguindo uma dieta, né? Uhum. Então, todo mundo consegue sim seguir comprando alimentos saudáveis e bem mais baratos. A senhora falou aí em algumas raízes, né, como a aipim, por exemplo, né? Agora eu te pergunto, o aipim e o derivado dele, por exemplo, a farinha de mandioca, né, que é o tipo de raiz também, que é o parente ali próximo do aipim, esses produtos também eles fazem com que o açúcar circule no sangue rapidamente. Sim, né? No caso das raízes, não tanto quanto os refinados, né? Porque os refinados são carboidratos simples, ele tem um tempo mais rápido de absorção. Certo. Já os carboidratos, as raízes são carboidratos complexos. Então, por terem casca, fibras, né? Isso dá além de dar uma saciedade maior, ele também acaba retardando mais esse pico de açúcar, né? No sangue. Então, eles são mais indicados, né? Então, sempre a gente, voltando a falar aí dos naturais, né? Então, as raízes se encaixam bastante nesses alimentos naturais. Certo. Agora, eu já vi uma médica, né, aconselhar um paciente que estava diabético ou pré-diabético, né, a ingerir bastante frutas, né? Mas a gente sabe que as frutas também contêm o seu próprio açúcar, como a gente falou aqui, né? Que é a sacarose, né? É a frutose. Perdão, frutose. E aí, ele pode realmente consumir, ingerir frutas à vontade? Então, qualquer fruta? Não. No caso do paciente diabético, né, tem uma restrição maior em relação à quantidade, né? Tem algumas frutas que são mais doces, né? Vamos citar, por exemplo, a pinha, né? Manga. São alimentos que o diabético já tem que consumir em menor quantidade, né? Então, assim, tem que ter uma variação. Você não pode ficar sempre consumindo os mesmos alimentos, né? A gente tem uma variedade enorme de frutas, né? Então, quanto menos doce a fruta, mais é indicada para esse paciente. Lembrando que tem muito paciente também, muito portador de diabetes, que prefere suco do que fruta, né? E no caso, a fruta tem uma concentração maior de açúcar, né? E tem frutas, inclusive, que nem precisam ser, sucos que nem precisam ser adoçados, né? Suco de manga, abacaxi, laranja. E muita gente ainda faz a adição desse açúcar, sendo que a fruta já é doce, né? Exato. Então, a minha orientação é preferir sempre frutas, né, ao invés de sucos, né? Claro, o suco é bom, né? Refresca. Desde quando não coloque açúcar, Desde quando não coloque açúcar, né? E no caso do diabético, a orientação é usar o adoçante, né? Às vezes o diabético acha que tem que usar o açúcar mascavo ou demerara, né? Porque acha que é mais saudável do que o branco. Inclusive, né? eu ia perguntar se isso é mito ou não, né? Porque se fala muito que o açúcar que não é refinado, né? Ele é mais saudável do que qualquer adoçante. É verdade isso? Na verdade, ele passa por menos processos. Para o açúcar ficar branquinho daquele jeito, né? Ter aquele branqueamento, ele passa por esse processo aí para ele clarear, né? Mas o açúcar mascavo e o demerara não deixa de ser açúcar. Então, não é indicado para a pessoa que tem diabetes ou a pessoa que quer ter uma dieta mais saudável, né? Para evitar a diabetes. Então, o ideal mesmo é ou usar adoçante, né? Que a gente tem uns adoçantes também que são mais naturais, estévia, xilitol, né? Porque a gente tem adoçantes também que tem na sua composição produtos mais artificiais, né? Conservantes, inclusive tem adoçante que tem também
tem sódio na composição, né? É. Ciclamato sódico. Então, é bom a gente dar atenção também à questão do adoçante, porque isso vai também estar interferindo diretamente na dieta. Então, é bom escolher um adoçante mais natural, certo? Mas no caso do sódio não é em função da diabetes, aí já é outro problema, aí né? já é outro problema, né? Certo. Pacientes renais, né? E aí são outras questões. Certo. Mas falando do açúcar, só para esclarecer, Uhum. o açúcar, né? O ideal para o diabético, ou para quem quer prevenir a diabetes, é o adoçante. E como eu falei, tem frutas, né, que nem precisam, sucos que nem precisam ser adoçados. A gente vem com esse hábito, né, de ficar adoçando tudo. Acho que isso já é da nossa infância mesmo, né? De adoçar tudo, colocar bastante açúcar, sal, enfim. A gente consegue, se a gente conseguir tirar aos poucos, o paladar da gente, ele é adaptável. Uhum. Então, a gente tirando, né? Tem pessoas que tomam café sem açúcar, né? Eu, por exemplo, eu tomo café sem açúcar, normalmente. E assim, à medida que você vai acostumando, você não vai sentindo falta, né? E isso é incrível, porque eu acho que é uma questão mesmo de adaptação, né? É uma questão de adaptação. Então, a gente tem que partir do princípio que a gente tem que procurar ter bons hábitos, né? Ser o mais saudável possível para a gente prevenir aí essas doenças. Agora, com relação às frutas ainda, né? Porque uns falam uma coisa, outros falam outra. Por exemplo, eu conversei outro dia com uma pessoa que foi no médico, ela tinha pré-diabetes, né? O diabetes já. E o médico aconselhou ela a tomar bastante suco de uva. Já eu vi outro dia na internet alguém falando que a uva ela tem um teor muito alto, né, do açúcar dela próprio e era ruim para a diabetes. Então, a senhora como nutricionista, o que a senhora fala sobre isso? Então, a gente tem no mercado vários tipos de suco de uva, né? Temos aquele suco de uva integral, né, que ele é o mais natural, o mais saudável, e temos o suco de caixinha, né? O suco de caixinha, ele já vem já com conservantes, muitas vezes ele não é 100% natural, né? Ele tem aromatizantes ali para dar o sabor idêntico ao, por exemplo, ao suco de uva. Então, o ideal é escolher um suco de uva integral, né? Você pode até ter esse hábito de aprender a ler o rótulo, porque isso é importante. Muitas vezes, lá no produto está dizendo que ele é sem adição de açúcares ou sem açúcar. Mas se você olhar direitinho na composição, tem muitos açúcares ali que estão disfarçados de outro nome. Xarope de glicose, xarope de guaraná, maltodextrina, sacarose. Então, assim, no caso do suco de uva, é bom olhar a composição, né? O ingrediente principal é o suco de uva. Então, esse é o primeiro ingrediente. O ideal é que tenha só ele, né? Alguns têm alguns conservantes, né? Mas é importante olhar realmente o rótulo. E no caso dos diabéticos, não pode tomar assim à vontade, não. Tem que ter um controle, tá? A gente sabe que o suco de uva, ele é cardioprotetor, ele é bom para o coração, ele é antioxidante, ele tem uma substância chamada na uva resveratrol, né? Que é antioxidante, ajuda a combater os radicais livres, ajuda também na saúde do coração. Mas no caso dos diabéticos, tem que ter aí esse cuidado, não tomar muito, né? Porque a gente sabe que até a uva, ela tem um alto índice glicêmico, né? Então, assim, a gente tem frutas que tem mais açúcar e outras que tem menos. No caso da uva, ela tem um alto índice glicêmico. Então, tem que ter aí um cuidado maior. E no caso da quantidade, os médicos e nutricionistas, né, a gente orienta a tomar um cálice, né? Por dia, né? Então, não é necessário haver esse exagero todo. Tá. Então, desde quando seja moderado, não faz mal, né, para o diabético. Isso, exatamente. E sendo integral, né? Sendo integral. Então, assim, observem os rótulos, né? Veja se é natural, se não é um suco de uva que é misturado, tem uns que é 70% suco de uva natural, 30% aromatizado, né? Então, observem as embalagens e aprendam a ler rótulos, porque isso aí vai melhorar bastante as suas escolhas.
Ok. Bom, vamos voltar aqui ao café da manhã, né? Já que a pessoa precisa eliminar aí as questões, porque tem gente que só come massa, né? Pela manhã é pãozinho, é biscoito e tal. Ele elimina isso. Então ele vai para outras opções. O que é que a senhora recomendaria no café da manhã? Por exemplo, banana da terra, né? O aipim. Qual a quantidade ideal que ele deve comer? Tem uma quantidade limitada ou ele pode comer um pouco mais? Como é isso? Então, para a gente estabelecer a quantidade, a gente tem que avaliar, né, o paciente para ver a quantidade ideal, né, de caloria, de proteína, de gorduras, vitaminas e minerais que aquele paciente precisa, né? ele necessita. Então, quando a gente fala de dieta, a gente pensa logo em plano alimentar individualizado, né? Então, às vezes a quantidade que é para mim não é para você, né? Então, isso depende muito também da massa corporal, depende, né? Do IMC, como é que tá o diagnóstico nutricional do paciente, se ele está acima do peso, sobrepeso, ou está eutrófico, né? Que é o peso normal. Mas isso também vai depender se o paciente tem alguma condição, seja ela alguma doença, né? Algum problema aí associado, uma restrição, se tem alguma restrição à lactose, né? Algum tipo aí de intolerância. Então, tudo isso vai ser examinado. E aí a gente faz essa triagem justamente para a gente identificar, né, todos esses problemas e ver a quantidade ideal que o paciente precisa ingerir. Agora, quando a gente fala de café da manhã, a gente pensa, né, logo no pãozinho, né? E, assim, não é proibido pão, né? Então, assim, não existe alimento proibido. As pessoas falam, quem quer emagrecer tem que tirar o pão, quem tem diabetes tem que tirar o pão, né? Na verdade, a gente precisa selecionar melhor os alimentos e a gente organizar aí o nosso cardápio diário, né? Então, por exemplo, se eu for comer um pão de manhã, à noite eu já como uma outra coisa, né? Então, assim, vamos tentar buscar o equilíbrio, né? Muitas vezes a gente acaba se excedendo, né? Eu vou comer pão de manhã, aí vai na padaria à tarde, come, aí à noite também, né? Às vezes a gente, antes de dormir, tô com fome, vou comer o quê? Somando, né? Um pão, né? Mais um pão. E aí quando vai ver, comeu 2, 3 no dia. Então, assim, a gente tem opções muito melhores, né? Para o café da manhã. Então, no café da manhã, a gente tem que ter os laticínios, né? Os leites derivados, que faz bem para a saúde, né? Bom para os ossos, que é um tipo de proteína também, né? Ovos também é indicado, né? O ovo, inclusive, dá bastante saciedade também, né? Certo. Ele tanto é indicado. Faz ele frito, né? Ou a cozido. gente pode fazer tanto na preparação cozida, se for fazer frito, faz ali com um fiozinho de azeite, né? Só para não grudar ali o ovo na panela, né? Mas o ideal é a gente sempre estar tentando buscar aí a melhor preparação, né? Então, o ovo dá saciedade. O ovo é proteína, então para quem está malhando, para quem quer perder peso também, ele ajuda a acelerar o metabolismo, a ganhar massa muscular, né? Porque ele tem um teor de proteína maior e inclui aí um carboidrato bom, né? Esse carboidrato bom ou pode ser o pão integral, ou pode ser um cuscuz, né? Pode ser também as raízes. Então a gente consegue ter uma variedade boa aí, sem ter que recorrer sempre ao pãozinho. Certo. Ok. Realmente a massa refinada, né, como a senhora falou aí, é um problema sério para a saúde, não só para diabetes, mas para outras coisas também, né? Agora a senhora falou da proteína e do ovo, né? E eu tenho visto aí na internet, em redes sociais, pessoas que malham muito, né? E às vezes comem uma bandeja de ovo. Aí tudo também não pode ser no exagero, né? Tem que ter um equilíbrio, né? A gente não pode também exagerar muito. O ovo é um alimento saudável, né? Mas se comer excessivo, também pode... na verdade, assim, se comer excessivo, pode estar causando algum dano, assim, seja a nível de colesterol, né? Às vezes pode desenvolver um colesterol alto. Mas, assim, isso vai depender se a pessoa também já tem uma predisposição, né? De hipercolesterolemia, né? Então, é por isso que tem que ter uma avaliação, né? Então, assim, tem pessoas que fazem dieta de qualquer jeito, olham na internet, ou
pegam a dieta do vizinho, do amigo, e às vezes aquela dieta não é para você, né? Para ele. E aí tem que ter uma cautela, não pode sair fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Porque tudo tem que ser calculado, tudo tem que ser orientado da forma correta para aquele paciente, certo? Exatamente. É por isso que os profissionais estudam, se preparam, né, para poder orientar você de acordo ao seu biotipo, à sua pessoa. Então, eu queria que a senhora, para a gente finalizar, né, antes de formular mais uma vez o convite para o Mutirão do Diabético, eu queria que a senhora desse aí seu endereço, se a pessoa está em casa agora assistindo, gostou da sua entrevista, quer marcar uma consulta, né, para fazer aí uma dieta, como lhe achar, como marcar? Então, eu atendo no Edifício Trade Center, né, e trabalho também no Hospital de Olhos Beira-Rio. Então, quem quiser me encontrar nesses locais aí, certinho, e trabalho também em Ilhéus, na clínica de hemodiálise. Inclusive, a gente, quando fala de diabetes, a gente associa também a problemas renais, né, porque é um dos problemas que podem ser desencadeados devido à diabetes. Então, assim, a maioria dos meus pacientes, né, que fazem hemodiálise tem aí a hipertensão, a diabetes, e muitas vezes não é por problemas genéticos, né, hereditários, é pela questão dos maus hábitos mesmo que levam à diabetes descompensada, né, a hipertensão, e a gente pode reverter tudo isso com a dieta, com a alimentação saudável, né, com essa procura aos médicos, né, que a gente precisa fazer essa avaliação periódica, né, de exames, ver como é que tá, não se descuidar. E aí eu faço convite para vocês, né, irem ao Mutirão do Diabético, que acontecerá dia 17 e 18, lá na Terceira Via Hall, lá na JS Pinheiro. A gente montou esse ano uma estrutura imensa, né, com mais exames, com mais colaboradores, médicos. Vamos ter estande de nutrição, endocrinologia, obesidade. Vamos ter nefrologistas para ver a questão do rim, né? Vamos ter exames de pé diabético, fundo do olho, ver a retina. Então, assim, tá bem completo mesmo. E, assim, você pode ir às 8 da manhã até às 13, né? Vamos estar lá para acompanhar vocês. Todos estão convidados. Não é só para quem é diabético, não, viu? Para todo o público, né? Vamos fazer um rastreio, e aquelas pessoas que necessitarem, né, de avaliações mais específicas também vão ser encaminhadas para essas avaliações. Então, eu faço convite à população de Itabuna, das cidades circunvizinhas, para estarem aí participando do Mutirão do Diabético. E uma orientação que eu vou deixar para vocês: não precisa ir em jejum, tá? A gente vai ter exames lá, mas não é necessário jejum. Então, vá alimentado, vá hidratado, com roupas leves, e aí eu espero vocês lá. Ok. Inclusive, vai ter uma avaliação gratuita lá, né? Até nessa parte alimentar também, né? Vai sim, a gente está com stand de nutrição, vamos ter muitos nutricionistas lá, certo? Para poder estar passando essas orientações, né? E, como eu falei, se o paciente necessitar de exames mais específicos, a gente vai estar encaminhando também, tá? A gente vai ter toda essa equipe multiprofissional lá para poder estar atendendo você e direcionando você para que ocorra tudo bem, para que fique tudo certinho aí com o seu atendimento. Ok, eu quero agradecer a senhora por ter vindo aqui, muito obrigado, volte sempre aqui, viu? Eu sempre que agradeço. Que tiver alguma informação pra gente, tá? Inclusive, de vez em quando é bom dar umas dicas aí, né, para as pessoas que estão querendo aí perder um pezinho, estão querendo se livrar de doenças, né, ficarem sabendo aí como agir, né, nessa questão alimentar, que é muito importante, né? A alimentação é fundamental para tudo, né, na nossa vida. Se a gente não está bem com o intestino, não está bem, né, a gente fica mal-humorado, a gente fica com dor de cabeça. Então, assim, são sintomas muitas vezes que não é por nenhum outro problema de saúde, é devido à má alimentação. Exatamente. Então, vou reforçar o convite a vocês para irem lá no Mutirão do Diabético, e lá vamos ter profissionais e vamos estar avaliando vocês. Só para reforçar, o dia 17 e 18. A próxima semana, hein, quinta gente? E sexta-feira. De hoje a 8, né? De hoje a 8. Então, quinta e sexta-feira da próxima semana, Mutirão Diabético, lá na Avenida JS Pinheiro,
aquele espaço de formatura lá chamado Terceira Via Hall, tá certo? Muito obrigado, Laís Andrade, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Ok, conversamos com a nutricionista Laís Andrade, falando aí sobre a alimentação saudável, principalmente para quem é portador do pré-diabetes ou diabético, né? Ou então quem queira se prevenir, e convidando você para o Mutirão dos Diabéticos na próxima semana, lá no Terceira Via Hall. Agora eu vou conversar com o Dr. André Cambra, né? Médico, e ele está ao lado aí da Miss Bahia, não é isso? Olha, bacana. Bom dia, doutor. Prazer tê-lo aqui com a gente, hein? Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar com vocês. E assim, por sorte, hoje aqui, né, eu estou acompanhado de amigos e a nossa querida Giovana Sola. Estou muito feliz em estar conversando com vocês. É isso aí, fiquei muito feliz de saber aí que o senhor estava aqui, né, com a gente, e ao lado da Miss Bahia aí, a gente fica muito feliz com a sua presença. Eu queria lhe cumprimentar também e agradecer pela sua presença aqui, ilustrando nossa manhã com a sua beleza aí. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom, doutor, vamos falar aí sobre as doenças vasculares, né, que são doenças sérias, gravíssimas e que podem acometer a pessoa aí de um AVC, né, o chamado derrame cerebral, pode também um aneurisma, pode ter aí também o AVC ao contrário, né, como é que chama o outro, quando ele retrai a artéria, né? A doença ateromatosa, que é a oclusiva, né? Na verdade, assim, de uma forma bem resumida, o envelhecimento da artéria, você pode ter duas situações. Acompanhando aí continuando as informações da nossa colega nutricionista, os pacientes hipertensos, diabéticos, que têm colesterol alto, fumantes, que têm história familiar, eles podem, no envelhecimento dele, arterial, criar dois tipos de problema, que é a obstrução e a dilatação. A obstrução ela é muito conhecida na parte coronariana, todo mundo sabe que o coração infarta, mas a população não sabe que a perna também pode infartar e que o cérebro também pode infartar. Então, o infarto cerebral é o AVC isquêmico, né? Que tem algumas escolas que nem gostam muito desse termo acidente vascular cerebral, chamam de evento, mas enfim, a formação de placa ou a oclusão aguda por um coágulo pode fazer um infarto cerebral. O infarto também pode acontecer na perna, o que leva o diabético, o hipertenso diabético dislipidêmico até perder o membro, se não forem feitas as medidas. E as dilatações que também são comuns na parte periférica, principalmente o aneurisma de aorta, né, que é uma das causas de morte súbita. A nossa especialidade é interessante, a gente tem uma brincadeira que a gente está em todos os lugares. A gente está, enquanto cardiologista só está no coração, o neuro só está na parte neurológica, a gente está em todos os lugares. Mas, de uma maneira geral, é isso. A doença do envelhecimento pode ser uma dilatação e pode ser uma oclusão pela doença ateromatosa. De um diagnóstico desse tipo de doença, né? Porque nem sempre a pessoa associa uma dor de cabeça, por exemplo, a uma doença vascular, né? Aí vai tomar um analgésico ou pensa que é outra coisa. Então, como prevenir essas doenças, doutor? Aproveitar a nossa pesquisa aqui do lado, tudo começa cedo, né? A gente, há pouco, na nossa consulta aqui, estava conversando sobre isso. Porque o paciente chega normalmente mais jovem pela doença venosa. Mas a gente vai fazendo o que a gente chama de follow-up, que é acompanhamento, e a gente vai detectando os fatores de risco, né? Então, uma das coisas claras, vou até perguntar para ela aqui quantas vezes ela faz atividade física por semana, né? Como é que é a dieta dela, depois ela pode falar um pouquinho. Mas a forma de prevenir já é entender que existe um fator genético, uma história familiar. Então, atividade física regular, né? a melhoria dos hábitos de vida, retirar o cigarro, ter uma alimentação adequada. E, junto com as equipes médicas, com os nutricionistas, a gente vai desenhando, stratificando o risco de cada paciente, entendeu? Então, a história normalmente é uma paciente jovem, como a nossa Miss Bahia aqui presente,
mas daqui a pouco ela tem filhos, ela vai avançando a idade, aparece uma hipertensão, diabetes. Então, basicamente é ter bons hábitos, fazer atividade física e equilibrar bem os fatores de risco, que os principais é hipertensão, diabetes, dislipidemia, né, e alguns outros menos importantes. Agora o doutor André Cambra, né, para a gente bater um papo com a Giovana Sola aí, que é Miss Bahia, está aí ao lado dele, é cliente, paciente aí, amiga. E eu queria, Giovana, que você, aproveitando essa oportunidade, falasse para a gente como é a responsabilidade, né, de representar um estado como Miss Bahia, a mulher mais bonita do estado aí. Como é que é isso? Que isso, muito importante. Com certeza uma honra estar representando aí minha Bahia, né? E como você foi eleita quando? Foi esse ano mesmo, em agosto. Né? Então está classificada aí, né, para mais uma etapa, mais um evento, não é isso? Com certeza, o Miss Brasil está logo ali. Quando é que vai ser o Miss Brasil? Está previsto para ser em dezembro agora. Em dezembro? Tá perto. Isso, pertíssimo. Torcer por você, viu? E torcer para você, quem sabe, ser a nossa Miss Mundial aí, né? Como disputou aí a Marta Rocha, que é uma baiana, né? Um tempo atrás. Quem sabe dessa vez você repete a dose aí, né? Com fé em Deus. Você é natural de onde? Ela estava dizendo, André me pegou de surpresa, sou um pouco tímida, estou dentro do consultório. Nada, o pessoal vamos lá conversar um pouquinho, é importante. A gente apresenta o programa de forma, né, quer dizer, informal, batendo esse papo como se estivesse aí do seu lado, a gente batendo esse papo. E na presença do doutor aí, né, André Cambra, que é uma figuraça aí também, né, deixa você bem à vontade. Eu queria só saber, você é natural de Salvador mesmo ou de outra cidade? Natural de Salvador. Ok. Então, parabéns a você, viu, que você seja muito feliz nessa nova etapa aí. E vamos ficar aqui na torcida para você ser a Miss Brasil. Esse evento era sempre transmitido aí pela Bandeirantes antigamente, não sei se ainda está, né? Tem alguma rede de TV que vai transmitir? É porque, na verdade, existe mais de um concurso. Aí, cada um... Ok, então tá bom. Vamos ficar na torcida aí por você, viu, Giovana? Parabéns aí, represente bem a Bahia. Ok, doutor... Voltando aí, né, ao assunto das artérias, né, o senhor falou aí na questão da beleza, né, a gente entrevistou aí a Giovana, realmente o que preocupa muito as mulheres são aqueles microvasos, né, que aparecem, principalmente com as mulheres que têm aquela pele branquinha, que a gente até brinca, né, pele de porcelana, né, elas são mais visíveis. Como tratar essa situação aí, doutor? A nossa especialidade é interessante porque a gente tem os dois extremos, né? O paciente jovem com a doença venosa, o mais comum as varizes, e o paciente mais idoso com a doença grave, que a gente conversou, que é a doença ateromatosa, as obstruções, os aneurismas. No que se refere à doença venosa, né, que é a mais conhecida, né, que é a da população, o que tem de interessante hoje é que a gente tem utilizado bastante tecnologia, a gente consegue hoje resolver 80% a 90% de todos os casos no consultório. Então, assim, a chegada de tecnologias como realidade aumentada, como laser, a associação de espumas com ultrassom trouxe um manejo interessante. Então, primeiro a gente quantifica a doença, né, o tamanho da doença, se são só vasinhos, telangiectasias, se são varizes médias, varizes mais calibrosas. E sempre os pacientes me perguntam assim, doutor, qual é o melhor tratamento? Na verdade, é uma associação de tratamentos, né, atividade física, perder peso, e a gente vai associar normalmente as técnicas. O que a gente tem feito bastante aqui é o CLEX, que na verdade é uma associação do laser com a realidade aumentada e com a escleroterapia, e com o apoio da crio para poder diminuir o desconforto. Esse tratamento, ele tem, na verdade, o laser, você retira os vasos um pouco maiores, e a esclero de apoio associada, você trabalha naqueles microvasos, né? Normalmente, a gente consegue hoje resolver 80%
em 80% dos casos aqui no próprio consultório, deixando o centro cirúrgico, o hospital, que traz um desconforto para o paciente, só em alguns casos um pouquinho mais avançados. Existe também o endolaser para varizes maiores e algumas associações de técnicas no próprio centro cirúrgico. No centro cirúrgico a gente usa muito hoje ultrassom, a gente pode usar, nós usamos a fibra do laser, do endolaser também, e essa associação de técnicas ela avança desde o consultório até a parte hospitalar também. Ok, doutor, o senhor falou aí, né, que resolve no consultório, uma sessão, por exemplo, a pessoa tem uma varize ali que ela fica como se fosse aqui uma teiazinha de aranha, né, digamos uns 10 centímetros ali quadrado. Numa só sessão, consegue tirar tudo ou tem que se fazer várias sessões para tirar? É indolor? Como é que funciona isso? Olha, nós temos aqui pacientes do sul do estado, do interior do estado, de outros estados, até pacientes que moram fora. Então, a gente criou algumas alternativas de tentar, em um só período, uma tarde inteira, uma manhã inteira, resolver o problema do paciente, tá? Isso requer um pouquinho de tempo, mas a gente tem feito isso para poder o paciente voltar precocemente e não ter aquele desconforto, né, de ter que viajar do interior várias vezes. Então, a gente tem feito a videoconsulta, faz mais ou menos uma previsão do tratamento e a gente elege uma tarde ou uma manhã e se dedica só àquele paciente. Então, a gente tem conseguido, assim, um êxito interessante, porque, no máximo, o paciente volta um mês depois para poder fazer essa revisão. E aí a gente utiliza todas as técnicas e algumas medidas de prevenção anteriores são importantes, como a boa hidratação da pele, o uso de protetor solar, enfim, isso a gente desenha na teleconferência. Ok, então quer dizer que a pessoa que está aqui no sul da Bahia, por exemplo, ela pode fazer a videoconsulta, né? Ela paga e aí o senhor entra em contato através do vídeo, é assim que funciona? A pandemia trouxe aí um benefício para a gente, né? Porque isso aí também foi uma adaptação por parte dos médicos. Hoje a gente já tem uma percepção melhor, a gente consegue interagir e, eventualmente, a gente pode utilizar até um colega do interior para fazer um exame do Doppler, a paciente encaminha esse laudo para a gente. E o que é interessante é a gente prever mais ou menos o que a gente vai realizar para que o paciente não perca tempo. Então, a gente tem muitos pacientes de Vitória da Conquista, de Itabuna, de Eunápolis, de Porto Seguro, que eles vêm, passam uma tarde com a gente e retornam apenas para a revisão em um mês. E tem sido bastante interessante nisso. Ok. Agora, doutor, homens também, a gente falou aqui de mulher, né? Mas não é nenhum preconceito, não. Homens também têm, né, a varize. Porque geralmente a mulher é mais vaidosa, claro, cuida mais do corpo do que o homem, né? O senhor tem muitos pacientes homens aí também, não tem? E até perguntar para ela que não tem homem em Brasil, Bahia, né? Ainda bem. A gente não ficar, né, desalojado, assim. Maneira, né? É verdade. Na verdade... o homem é o concurso, é mister, né? Mister, é isso? Desculpa, meu português. Mas, assim, a gente tem recebido de forma, assim, mais antigamente existia um preconceito, né, quanto a essa procura, mas tem se tornado comum a presença do homem no nosso consultório, entendeu? Aí também um desejo de estético, que era uma coisa que a gente não via há 10, 15 anos atrás. E eu acho bacana isso. Eu acho que a mulher está muito na frente. A gente tem que correr atrás, né? As mulheres estão caminhando muito rápido, a gente tem que correr também do lado delas. Bom, doutor, eu queria mais uma vez agradecer. Eu queria que o senhor deixasse aí, né, o seu contato para alguém que tem interesse aí em marcar uma consulta, né, ou ir no seu consultório. Como é que acha o senhor nas redes sociais ou através do telefone? Como é que funciona?
Nós estamos aqui na Cambra Clinic, ela está situada paralela. É muito fácil, porque entra no site, é o meu sobrenome, né? CAMBRA. Os pacientes me chamam Dr. Cãibra. Eu acho engraçado, nasci para isso, mas é Cambra, CAMBRA. E aí pode marcar a consulta pelo WhatsApp, ou tem o link do Instagram, é muito fácil o acesso. É só acessar Cambra Clinic com C mudo e o acesso é bem fácil. Fala com a nossa querida aqui, Tatiana, que é a minha chefe. Ando em tudo. Tá certo, é a Tatiana, né? Tatiana, nossa secretária, nossa gerente aqui, que ela programa a vinda, principalmente desses pacientes do interior, organiza tudo direitinho, faz as orientações de prevenção, tá? E é isso, estamos aqui à disposição de vocês, é sempre um prazer muito grande conversar com vocês. Não sei se as pessoas sabem, mas eu nasci em Itabuna, tenho um carinho muito grande, né, por essa terra maravilhosa aí. Tenho sempre vontade, tenho amigos, tenho família, enfim. Em breve espero fazer uma visita pessoalmente a vocês. Estamos aguardando aqui, será um prazer. Eu quero aproveitar e agradecer aí a Giovana Sola, nossa Miss Bahia, né, pela sua beleza aí, ilustrando aqui o programa, e agradecer ao senhor por ter colocado ela aí no vídeo com a gente. Foi muito bom, viu? Ela ficou um pouquinho resistente, eu falei, não, ela vai me ajudar hoje. Mas assim, é um prazer enorme, assim, né, e uma responsabilidade muito grande, né? É verdade. Nós é que agradecemos, Giovana. Um abraço, um bom final de semana para vocês aí, viu? E boa sorte no concurso também. Doutor, obrigado aí pela entrevista. Nada, um abraço a todos, viu? Abraço, doutor. Obrigado. Obrigado ao senhor aí. Bom, gente, agora vamos falar sobre a AMURC, né, e sobre os consórcios regionais. Está aqui com a gente o Luciano Veiga, representante aqui da AMURC, ele que é o executivo da AMURC lá, né, depois do nosso presidente aí da AMURC, o Luciano, que comanda as ações da AMURC aí, né, essa associação dos municípios aí do sul da Bahia, que é muito importante para unir as cidades, os prefeitos e reivindicarem soluções aí junto aos governos do estado, governo federal, né? Porque só assim, com representatividade, é que pode se conseguir alguma coisa. Luciano, bom dia, obrigado por você ter vindo aqui. Bom dia, muito bom estar aqui contigo, muito bom participar desse programa para a gente informar melhor a nossa população regional. Com certeza. Muito obrigado pelo convite, um agradecimento em nome do nosso presidente Vinícius da AMURC, presidente dos consórcios também, o Antônio Anísio, do CDS Litoral Sul, o Valete, do CIMA, o Rony, lá do Sudoeste, nosso querido amigo também, Léo, lá do Grapiúna, que é do CIAPRA, o nosso querido prefeito também de Jiquié, que é o presidente da CIMURC. Então nós temos hoje na AMURC 5 consórcios que faz parte do guarda-chuva dos conselheiros daquela instituição. Ok. Luciano, tivemos aí agora eleições para deputados, para governadores, presidentes, senadores. Qual a expectativa da AMURC para esse novo governo que está se formando aí para assumir a partir de janeiro, a volta do Lula, a volta do PT? Como é que a AMURC aguarda isso? De que forma? A expectativa da associação em primeiro lugar, que a gente entende que foi um momento democrático, republicano, e foi um desejo da população o retorno do presidente Lula para governar o nosso país. Bem como também a eleição da Bahia também foi muito bem, o processo foi todo correto do ponto de vista republicano, do ponto de vista democrático. A expectativa da associação é fazer com que os nossos legisladores, principalmente deputados, senadores, tenham um entendimento da importância do município na execução de política pública. As políticas públicas hoje, ela é desenvolvida e trabalhadas a partir do Congresso, bem como também do governo federal e do governo estadual, mas executada na ponta pelos municípios. E a gente entende, Barbosa, de que os municípios, ao longo do tempo, essa teia federativa era muito perversa para esse ente federado. Para você ter ideia, o município é dos entes entre a União, Estado e município e Distrito Federal. O município é dos entes que menos arrecada recursos, que menos tem autonomia financeira e que tem ali na ponta a obrigação da execução do fazer. Então, esse desequilíbrio
que há nessa teia federativa que nos preocupa bastante. Nós estamos agora com uma situação muito complicada para os municípios, que é o E-Social, onde a gente tem que aumentar e muito o pagamento dos municípios com relação às suas despesas, com relação à folha do INSS. Isso aí a gente tem discutido, está tramitando no Congresso uma nova alíquota, uma alíquota que seja mais viável do ponto de vista da capacidade financeira dos municípios. Os municípios pequenos, municípios menores, ou municípios também de grande porte, em especial do Nordeste, está sofrendo muito, irá sofrer muito com relação a isso. E aí a gente tem batalhado de forma diuturna para que nós possamos ter esse diálogo com o governo, esses governos que iniciam agora a partir de janeiro de 2023, para que nós possamos fazer também que eles entendam que os municípios eles precisam respirar, eles precisam ter uma autonomia financeira com a capacidade que permita que eles executem com excelência, com eficiência e com eficácia todas as políticas públicas necessárias à população do seu município. No atual governo, né, o Bolsonaro prometeu que seria menos Brasília, mais cidades, né, mais municípios, que é onde vivem as pessoas, os habitantes do Brasil. E isso não foi cumprido, né? Não foi cumprido. A gente precisa entender que a autonomia, eu faço sempre uma analogia muito simples. É aquele pai que quer que o filho tenha autonomia, mas a autonomia ele dá exatamente com relação às questões de uma espécie de salário, uma espécie de recurso mensal, né, para que ele possa sobreviver dessa interdependência. E como é que isso funciona para o município? A interdependência funciona através de emendas parlamentares. Mas ao mesmo tempo que o município recebe 1 milhão de emenda parlamentar, ele é retirado da receita do município 1,5 milhão ou 2 milhões. Então essa conta não fecha. Então você fica ao longo do tempo com a interdependência maior com relação a recurso por parte da União. Esse recurso ele é transitado através dos deputados e senadores, mas em contrapartida as leis das obrigações de fazer como piso salarial das categorias são impostas e quem paga essa conta é o município. Então essa obrigação que a Constituição faz com que o município tenha essa peculiaridade de atender lá na ponta, ela não é recepcionada ou ela não é mitigada através de receitas que possam fazer com que o município tenha essa independência. Ok. Vocês tiveram uma reunião recentemente, logo após as eleições, né, com vários prefeitos aqui na MURC, né? Nós tivemos reunião, nós estamos preocupados com a E-Social, que é uma situação que complica, porque na verdade é o seguinte, a maioria dos municípios tem débitos com o INSS por conta do tamanho da alíquota e da capacidade financeira desse município de pagar. E agora com a E-Social a obrigatoriedade está na ponta, no desconto diretamente nos recursos, e isso faz com que os municípios tenham uma diminuição significativa da sua capacidade de receita, de liquidez, resultando na diminuição lá na ponta de serviços como melhorias do ponto de vista de pavimentação, do ponto de vista de saneamento básico, do ponto de vista de auxílio de moradia, na melhoria da educação, da própria segurança, enfim, vai repercutir do ponto de vista de realizações de atendimento à população de uma forma bem significativa. É por isso que nós estamos trabalhando uma nova legislação, uma nova alíquota do INSS, que seja equilibrada toda essa situação. Os clubes de futebol, por exemplo, pagam uma alíquota bem menor, né? E não fazendo nenhum tipo de comparação, mas o município ele executa lá na ponta atividades necessárias para a sobrevivência do seu povo. Exatamente. Tem que ser olhado de outra forma, né, a ação, porque antigamente o município é que arrecadava, o município é que administrava o seu dinheiro e mandava o que era correspondente ao governo estadual e ao governo federal. Hoje inverteu tudo e o município fica aguardando ali aquela, como você disse, é quase uma mesada, né, um dinheiro que já vem carimbadinho, o prefeito às vezes não pode fazer muita coisa, né. A capacidade de independência dos executivos
tanto do município, como do Estado, como da União. Agora mesmo o novo governo está discutindo isso lá com o Congresso, no sentido de ter autonomia, né? O Executivo tem que ter autonomia financeira para executar suas políticas públicas. Né? E essas políticas públicas não pode ser uma condição de gestão do Legislativo. O Legislativo é para legislar, provocar novas leis, está ali recepcionando a acessibilidade com relação aos desejos da população, do ponto de vista social, econômico e de sustentabilidade, mas ele não pode ser o agente executor, né? Ou seja, o recurso da nação, do Estado, do município, ser trabalhado, ser dirigido pelo Legislativo, e o Executivo fica somente na função de gerir a obra na ponta, sem ter autonomia sobre o recurso, certo? Tem que ter uma situação de calibrar papéis e responsabilidade para que nós possamos ser os entes federados, como bem disse a Constituição, independentes, certo? Entre si e harmônicos no seu processo de governança. Inclusive, o grande gargalo hoje dos municípios é a saúde, né? A saúde e essa questão da regulação tem deixado a população, inclusive, irritada, porque falta sempre procedimentos. As pessoas querem fazer um exame, querem fazer alguma coisa e não conseguem, né? Itabuna, por exemplo, a fila é gigantesca, né? Os governos têm que entender que a questão da saúde, como segurança pública, também a educação, ela tem que ser harmônica entre os poderes, né? Ou seja, entre os entes federados. Por exemplo, a questão da saúde, é necessário que você tenha uma saúde básica muito boa, certo? E isso é obrigação do município, para que você possa ter, juntamente com o Estado, juntamente com a União, uma capacidade de entendimento e de interação para que você possa ter esse processo uno. Não dá para você separar quem é papel de um, papel de outro, quando você fala de regulação. Eu acho que todos os entes ali têm que estar unos no sentido de fazer uma governança ampliada para que nós possamos atender a população, e principalmente aquele que mais precisa, com maior celeridade. Ok, Luciano. Quais são as próximas pautas aí, ainda para esse ano, já que estamos chegando ao final de mais um exercício, né? E daqui a 2 anos já se fala em eleição de novo, porque tem eleição para prefeitos. Então, quais são as pautas próximas aí da AMURC? O presidente Vinícius está muito atento a todas essas dificuldades, todos esses problemas. Nós temos a pauta agora do E-Social. Nós temos também que discutir o papel e responsabilidade dos consórcios públicos. Agora mesmo nós aprovamos, eu agradeço aqui a intenção do governador Rui Costa, que levou para aprovação na Assembleia Legislativa da Bahia a Lei 24.549, que é a Lei de Programas Públicos dos Consórcios. É muito importante tratar desse assunto rapidamente, Barbosa, porque os consórcios, quando você fala sobre essa questão da teia federativa, principalmente para municípios pequenos, o consórcio é aquele elemento de escala, né? É aquele elemento que pode desenvolver uma política mais ampliada. Então você ganha em economicidade, você ganha em sustentabilidade, você ganha em elementos que o município de forma una não consegue. Por exemplo, agora mesmo eu estou tendo uma reunião agora virtual com o pessoal da Caixa Econômica e nós estamos trabalhando com o edital da iluminação pública. Então, esse edital ele é para município com população igual ou superior a 100 mil habitantes, então a maioria dos municípios aqui da nossa região não poderiam participar, exemplo de Bicaraí, exemplo de Uruçuca, enfim, e pode participar agora desse processo por conta disso, e você ter essa condição que é dada por conta dos consórcios públicos. Então, o consórcio público sempre será, por parte da associação, um elemento de discussão para viabilizar os municípios nas suas mais variáveis demandas, e aí a gente, com essa programa que foi aprovado agora no dia 8 lá na ALBA, a gente entende que nós teremos aí uma oportunidade de avançar com relação a atendimento às necessidades dos municípios nas suas mais variáveis demandas. Isso é uma pauta importante. Outra pauta importante é a questão da educação, certo? E a questão da saúde. Nós estamos muito preocupados com relação à questão da educação, no sentido de que nós tenhamos aí uma melhoria significativa com relação ao nosso IDEB. O Consórcio Litoral Sul, por exemplo, participou de um edital com o Itaú Social, foi vencedor, foi no Brasil, só 2 consórcios somente que tiveram e foram premiados com relação a esse processo, e nós temos 4 anos aí de uma atividade
plural com a Fundação, no sentido de capacitação dos profissionais de educação e melhoria da educação dos municípios que compõem aquele consórcio. O CIMA também está fazendo um excelente trabalho também com a participação da UESC, e os outros consórcios também estão indo nessa linha. Com relação à questão da saúde, a gente entende de que a Policlínica de Ilhéus vai nos ajudar bastante com relação a isso, e a gente vai estar discutindo também com o novo governo, que ambos, né, os candidatos, tanto o ACM Neto como o candidato vencedor Jerônimo Rodrigues, prometeu aí dar uma diminuição significativa da fila da regulação. Então a gente se coloca à disposição de discutir esses temas. Temos fórum na MUC, nós temos 11 fóruns de secretários, e esse fórum de secretários de saúde, que é o FOSEMES, que é composto por todos os secretários de 36 municípios, estão atentos e estão também à disposição de discutir com o Estado a melhor forma de fazer com que essa governança resulte em melhores práticas. Para a gente finalizar, Luciano, eu queria aproveitar, já que hoje é dia da economia verde aqui no programa, daqui a pouco o Kleber está aqui, eu queria que você falasse sobre os lixões, né? Que aqui na região muitas cidades já aderiram aí ao novo programa com a questão da privatização dessa situação do lixão, né? Acabar o lixão na cidade e terceirizar esse serviço. Como é que está o avanço disso? Eu soube que várias cidades já aderiram a esse novo processo, né? Cumprindo inclusive uma lei, né? Uma determinação. Tranquilo, é uma situação realmente emblemática. Não é só você dar destino correto para o lixo. A política de resíduo sólido é muito mais ampliada, né? Nós temos aqui mais próximo de nós 2 consórcios, o consórcio Litoral Sul e o consórcio CIMA. O consórcio Litoral Sul sediado ali na MURC e o consórcio CIMA sediado em Camaquã. O consórcio Litoral Sul e o CIMA, ambos contrataram no ano passado uma empresa de consultoria para fazer os planos que é o PIG, né? O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Por que esse plano é importante? Porque esse plano dá condições de que os municípios, através do consórcio, estejam habilitados a discutir um projeto certo de resíduo sólido mais ampliado e também habilitado a participar de editais junto ao governo federal, bem como também um edital ou editais junto a organizações internacionais, para que nós possamos ter recursos suficientes para atendimento às políticas de resíduos sólidos. E com a empresa privada que nós temos aqui na região de Itabuna e Ilhéus, a gente já colocou como meta no Litoral Sul, por exemplo, que os 16 municípios que o compõem, até dezembro de 2022, esteja 100% com o destino correto de resíduos sólidos. Ou seja, ainda esse ano a gente não vai ter nenhum município que compõe o consórcio Litoral Sul utilizando-se do lixão do seu município para o destino do seu lixo. Isso nos dá aí, a nível de Bahia, o primeiro consórcio que terá 100% dos seus municípios com destino correto. E aí eu queria parabenizar, aproveitando também, aos municípios que já avançaram, a exemplo do município de Itabuna, que agora comemora 1 ano dessa atividade, tem sendo feito um trabalho maravilhoso pela equipe da Sônia, o trabalho também muito, muito bacana lá do LUED, juntamente ao nosso presidente e prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, Lixão Nunca Mais. E esses exemplos servirão e estão servindo para os demais municípios acelerar o passo para que nós possamos, de fato, ser aqui na nossa região, na Mata Atlântica, uma região que tem um potencial, um ativo ambiental enorme, a gente ter aí 100% dos municípios, tanto o CIMA também está avançando nesse sentido, então 100% dos municípios do território Litoral Sul composto por 26, com destino e com a política, que isso é muito importante que eu diga, com a política de gestão de resíduos sólidos de primeiro mundo. É isso aí, está de parabéns, né, a MURC e os seus municípios que estão avançando nessa questão do lixo. E outra questão que breve eu gostaria da gente marcar um programa para a gente debater esse tema, é o saneamento básico, né, que é um desafio também para as cidades do Brasil, não só as pequenas e médias, mas as grandes cidades também, de tentar acabar com esses esgotos a céu aberto e aquele lixo que vai através de esgotos e córregos que vão para os rios e de lá vão para o mar. Então, acho que a nossa região, como você disse, uma região privilegiada da Mata Atlântica, tem tudo para também nessa questão, assim como foi o lixo, sair na frente, né? E quem sabe a gente ter aí futuramente 100% das nossas cidades sem esgoto a céu aberto, que seria uma maravilha, né?
Com certeza, a gente está com um grupo de estudo lá na MUC, juntamente com as universidades, e buscando agora recursos também do chamado Capital Verde, certo? Está tendo agora o encontro, né, do clima, e aí a grande reivindicação desse encontro é que os países desenvolvidos coloquem de fato os recursos na mesa para que os países em desenvolvimento possam atuar nessas diversas áreas, na recomposição da floresta, mas principalmente numa questão de você evitar a poluição, através tanto dos resíduos como também do saneamento básico. Então a gente aguarda que isso ocorra e a gente vai, como consórcio, disputar aí esses editais para que nós possamos trazer recursos de fora, porque o investimento é muito alto, e o investimento, quando você fala, por exemplo, rapidamente com relação ao saneamento básico, você fala de que ali no Rio Almada, onde a gente tem Almadina, Itajuípe, Quaraci, Uruçuca, até chegar a Ilhéus, se você faz um saneamento básico desses municípios, você faz um saneamento básico do Rio Almada como um todo. É verdade. Certo? Quando você faz de um município só, você deixa outros municípios poluindo. Exatamente. Então é esse mesmo pensamento também aqui para o Rio Cachoeira, para que nós possamos trabalhar o saneamento básico dentro da bacia hidrográfica daquele município, para que nós tenhamos, de fato, uma referência positiva com relação a esse assunto. Ok. Muito obrigado, Luciano, por ter vindo aqui. Você sabe que o espaço está sempre aberto aqui para você, para a MUC, para a gente debater aqui temas como esses importantes para a nossa região. Eu agradeço em nome do nosso presidente Vinícius, um cara que tem uma preocupação ímpar, é um jovem, né, bem sucedido gestor e que tem e sempre teve um pensamento ampliado. Ele sempre pensou não só no município de Guararema, mas na região como um todo. É verdade. E o Vinícius, assim como outros prefeitos jovens aqui da região, é a nossa esperança, né, de uma nova política, de novas gestões, de novos pensamentos. Isso vem acontecendo, né? Eu soube que o prefeito da cidade de Una também tem o mesmo pensamento, é um prefeito jovem, né? O Tiago é né? Um cara super bacana. Um cara, além de ser um cara jovem, um cara bom gestor, ele está sempre se capacitando. Agora mesmo tem em Oxford, participando, né, de uma capacitação internacional de gestão pública. Eu acho que nossa região está com um olhar no presente, mas um farol no futuro. É isso aí. Obrigado, Luciano. Obrigado, Eu agradeço a todos. Um abraço. Bom, gente, ok. Conversamos aqui com o Luciano Veiga, diretor executivo da AMURC, né, Itabuna, ele também representando os consórcios aqui da região. Obrigado, Luciano. Um abraço à jornalista Viviane também, que está aqui, Viviane. Um abraço. Olha, daqui a pouquinho tem um quadro Economia Verde com o Kleber Isaac. Ele já está aqui e já vai conversar com você. E tem entrevistados, tem convidados aí para participar. Cláudio, da Rede Estágio, está aí com a gente, o Cláudio. Cláudio, bom dia, né? Obrigado por você estar participando aqui do programa. Queria falar mais um pouco aí sobre a Rede Estágios, né? Que é uma nova entidade que cuida aí dos estágios, né? Não só para você que é estudante, você que está buscando o mercado de trabalho, mas para as empresas que às vezes não sabem como resolver ter essa solução, né? De ter um estagiário na sua empresa. E a gente conversa agora com o Cláudio sobre isso. Cláudio, bom dia, né? E eu queria que você falasse um pouco aí sobre a importância, né, do estagiário para a empresa e da empresa para o estagiário, né? Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui, né, que estão nos assistindo. É um prazer estar falando com vocês aí da TVI. Bom, a Rede Estágio, falando rapidamente, nós nascemos com esse propósito, né, de buscar, de facilitar a inserção do jovem estudante no mercado de trabalho. E ela já nasce com abrangência estadual, né? A gente pode atender ao público privado, empresas públicas também, em qualquer lugar do estado da Bahia. Para o jovem, muito importante ele estar se inserindo no mercado de trabalho, né? Primeiro, a adquirência de experiência, né, prática, colocar na prática o que ele está na teoria aprendendo, certo? Ele fazer parte de um ambiente que ele não tinha esse contato, ambiente corporativo, é muito interessante, ele vai ter contatos com pessoas, né, novas nesse sentido, né? Ter, claro, um retorno financeiro, porque o estágio ele repassa bolsa auxílio, auxílio de transporte, recesso remunerado e seguro de vida, é o mínimo que o estagiário pode receber, tá? E para a empresa é uma maravilha também, porque ele está oxigenando a empresa, está oxigenando o seu ambiente de trabalho com novas práticas, com alguém vindo do mundo acadêmico, com informações novas e vindo para somar.
E por não ser, o estágio não ser um vínculo empregatício, né, um vínculo educacional, não gera taxas para a empresa. Então, ele vai repassar aqueles benefícios que eu falei, o estagiário vai ficar com ele durante 6 anos, ajudando, dando suporte nas atividades da empresa, certo? E para o estagiário todo esse retorno, né, de experiência mesmo, já vai servir para a base até curricular dele, né? Porque assim, a primeira porta de entrada para o jovem no mundo do trabalho é o estágio. Agora, Cláudio, tem muita empresa, né, muito empreendedor que está começando o seu negócio e às vezes fica naquela curiosidade, mas como é que eu faço? Eu me dirijo à faculdade para buscar estagiários, eu procuro na internet, como é que eu acho estagiário para minha empresa, né? Como é que eu legalizo isso? Como é que é feito esse contrato? Então, a importância da rede entra nessa hora. E eu queria que você falasse aí para esse empresário como é bom ele ter uma intermediária, né, uma intermediação nesse negócio como a rede para agilizar, né, esse estágio. Eu queria que você falasse aí da rede para esse empresário. Então, a Rede Estágio é um agente de integração, nós somos agentes de integração, né? Ligamos o mundo empresarial, né, corporativo ao mundo estudantil. Então, nós regulamos essa relação, certo? Tem uma lei federal, 11.788, 2008, que regula isso aí, né? Então, rapidamente dizendo, Barbosa, quem pode ser estagiário, todo e qualquer jovem que tem a partir de 16 anos, estudante na verdade, né? Não é jovem não, estudante que tem a partir de 16 anos e que esteja devidamente matriculado e frequentando curso de ensino médio, técnico ou superior. Então, qualquer pessoa pode ser estagiário desde ser estudante em atividade. E tem um mínimo de idade de 16 anos, não tem o máximo. Né? Se você já é formado em algum curso, quer fazer uma outra graduação ou um curso técnico, por exemplo, você pode vir a ser estagiário naquela área que você está agora interessado a ser inserido. Então, assim, a rede facilita esse caminho. Então, a gente vem com esse propósito, tá? Para o empresário, basta, tanto empresário como estudante, acessar o nosso portal, www.redestagios.com.br. Red é cabeça, né, em inglês, certo? E aí ele vai ter a facilidade de se cadastrar lá, o empresário e o estudante, e nós, em algum momento, iríamos, né, fazer contato com esse empresário para cadastrar a empresa, para ver quais são as demandas dele e casar com a vontade do jovem, né, de se inserir no trabalho, no mercado de trabalho. A rede é uma grande facilitadora e evita dores de cabeça, né? Porque se você contratar um estagiário sem regulamentação, sem a devida documentação, você estaria ilegal. Então, a rede ela é o intermediário que agiliza tudo isso para você, integra, né, o estagiário à sua empresa de forma legal, né, de forma barata para a sua empresa, né, e você vai ficar tranquilo, porque esse jovem estudante ele vai estar assegurado, né, vai estar dentro da legislação e você não vai ter nenhum problema. Então, a rede está de parabéns. A rede atua em quantas cidades hoje aqui na Bahia, Cláudio? Nós temos unidades físicas, né, presenciais na cidade de Itabuna, Feira de Santana, onde eu estou aqui no momento, Salvador e Vitória da Conquista. Mas atuamos nessa região inteira, né? Se porventura alguém de Buerarema quiser contactar a Rede Estágio, entra no nosso site, temos aí nossos consultores, nossa diretoria em Itabuna, para poder lhes atender até presencialmente, né? Então é fácil, né, essa nossa situação. A gente busca, Barbosa, o atendimento humanizado, é o contato pessoal, né? A informática está aí, a tecnologia está para nos ajudar, mas aquele olho no olho, né? De olhar no olho e verificar quais são as reais necessidades, identificar os benefícios que o estudante pode ter e o empresário também pode ter, é o olho no olho que vai fazer essa diferença. Então a gente está aí com Itabuna, Conquista, Feira de Santana e Salvador. Itabuna, Cláudio, você tem uma pessoa brilhante, viu? Eu quero aproveitar aqui e fazer um elogio aqui publicamente, a Gessolita, né? Que é uma pessoa muito dinâmica, reconhecida aqui, né, na cidade, no meio empresarial, como uma pessoa muito capaz, competente, e ela sempre foi essa figura, né, que estimulou, inclusive, essa questão do estágio aqui no sul da Bahia. Então, vocês estão de parabéns em contar com essa profissional aí. Então, quem quiser, você que é de Itabuna, você que é empresário em Itabuna, procure a rede em Itabuna. Pode ser através do site mesmo, não é isso, Cláudio? Para Itabuna, qualquer cidade entra nesse site aí, né? redestagios.com.br.
Isso, entra no site, uma vez colocando o desejo de ter o estágio, o saber, né, sobre a legislação de estágio, a gente vai entrar em contato com eles, com esse empresário, com essa pessoa que tem essa necessidade, essa vontade de aprender, entender um pouquinho, e aí a gente vai identificar onde ele está e vamos, se for necessário, um encontro pessoal. E a Gessolita é uma querida, né? Ela é uma querida, ela é uma pessoa muito dinâmica, né? Ela é muito conhecida de Itabuna, com certeza. Falou Gessolita, é falar de Itabuna. Isso aí. Cláudio, eu quero que você volte outras vezes aqui. Eu quero que você volte outras vezes aqui no programa para a gente dar dicas, falar mais aí para... Uma vez a gente vai falar para o estagiário diretamente, outra hora a gente vai falar aí para os empresários, dando essas dicas importantes, né? Para que o pequeno, médio e grande empresário ele saiba aí de que forma contratar bons estagiários, né? Para que sua empresa venha dar oportunidade a esses jovens e também ela tenha a oportunidade de revelar talentos aí. Tá certo, Cláudio? Não, eu que agradeço, Barbosa, a oportunidade, certo? E a gente está à disposição do empresariado, à disposição do alunado, né? De toda a Bahia também. Afinal, nós temos aí mais de 25 anos de experiência. A Rede Estágio nasceu, é nova, mas já está bastante experiente, né? Gessolita trilha esse caminho há muito tempo aí na região. Eu também já tenho um tempinho nesse segmento, já sei, né? Alguma coisa eu sei, né? De legislação e como caminhar nessa relação, né? É muito legal. Isso aí. Ô Cláudio, eu queria deixar um grande abraço para você, para a Feira de Santana, viu? E vou aguardar uma nova participação sua aqui em breve no programa. Eu estou à sua disposição. Muito obrigado também a todos vocês. Ok. Conversamos então com o Cláudio, que é gestor aí da Feira de Santana, da Rede Estágios, que está presente em toda a Bahia. E você que é empresário, você que é estudante, pode entrar aí no site redestagios.com.br, fazer seu cadastro e ficar apto aí a ter um estágio. Bom, gente, daqui a pouquinho tem o Kleber Isaac, que está aqui já presente no estúdio com o quadro Economia Verde, logo depois da Raquel aí, que vai entrar aí com você agora. Um abraço ao jornalista Daniel Tami, né, Daniel? Contemporâneo aí, Daniel, que já está em Itabuna aí há mais de 30 anos, veio de São Paulo, se tornou um itabunense e um baiano, embora com esse sotaque ainda paulista aí, né, Daniel, do interior de São Paulo. Bom, falar em Daniel também, eu me lembro do Lula. Lula ontem falou aí, né, para vários empresários, políticos, sobre a questão da fome no Brasil e até se emocionou quando disse que se ele conseguir colocar os brasileiros para almoçar, jantar e tomar o café da manhã, né? Necessariamente não nessa ordem, mas o café da manhã, o almoço e o jantar, ele vai estar realizado no final do governo. E aí ele chorou, se emocionou. E nesse discurso ele falou que não está preocupado com essa coisa aí, essa falação de teto de gasto. Ele não está nem aí para isso, ele quer que o Brasil se desenvolva e isso causou um nervosismo no mercado. E o dólar subiu e ele acabou dizendo que o mercado realmente é muito sensível. Eu diria até mais, viu, para o Lula aí. O nosso mercado é especulativo, é de gananciosos. Eles ficam atentos a qualquer conversa, qualquer fala de político para ficar explorando aí essa questão do dólar, derrubando a bolsa para comprar ações baratas. É isso, esse mercado especulativo, mercado financeiro. Mas o Lula, se ele fizer realmente o que ele está dizendo que vai fazer, né? Para beneficiar a população mais carente, realmente ele vai fazer um grande governo. E outra preocupação do presidente Lula é desenvolver o Brasil com as obras que foram paradas, desde aquela época que a Dilma saiu, né, muitas refinarias paradas, estradas paradas, né, e ele quer retomar essas obras para voltar a dinamizar a economia do Brasil. A gente fica no aguardo e torcendo para que tudo isso dê certo. Né? Bom, agora vamos a Raquel Rocha com o quadro aí da psicanálise, né? Ela vai dar mais uma dica para você e a gente volta com o Kleber Isaac e o quadro Economia Verde logo depois. Olá, Barbosa! Olá, espectadores do TVI News. Eu trouxe hoje uma história para a gente poder refletir sobre o que é ser pai, sobre o que é ser mãe, sobre os filhos que querem crescer rapidamente, nem sempre estão preparados. E a história começa assim. Todos os anos, os pais de Martin levavam-no para visitar a avó no verão. Martin ficava com a avó e os pais voltavam para casa no mesmo trem no dia seguinte. Um dia a criança disse aos pais: "Eu já estou bem crescido, posso ir sozinho para a casa da minha avó?" Depois de uma breve discussão, os pais aceitaram. Foram para a estação e enquanto esperavam o trem, seus pais davam-lhe orientações, enquanto Martin repetia: "Eu já sei, vocês já me disseram isso 1 milhão de vezes."
O trem estava prestes a sair e o pai murmurou algo em seus ouvidos. Filho, se você se sentir mal ou inseguro, isso é para você. E colocou algo no bolso do menino. Agora Martin estava sozinho dentro do trem, como queria, sem os seus pais pela primeira vez e se sentindo independente. Admirava a paisagem pela janela. Ao seu redor, alguns desconhecidos se empurravam, faziam muito barulho. Eles entravam e saíam do vagão. O supervisor fez alguns comentários sobre o fato do menino estar sozinho. Uma pessoa olhou para ele com olhos de pena. Martin se sentia mal a cada minuto que passava. Ele estava com medo. Abaixou a cabeça, se sentindo inseguro e sozinho. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Então, lembrou-se que o pai lhe colocou algo no bolso. Tremendo, procurou o pedaço de papel e, ao encontrá-lo, leu: Filho, eu estou no último vagão. Os pais não são chatos, não são pegajosos, não são repetitivos. Eles apenas querem cuidar dos filhos. E por mais que os filhos não queiram essa proteção, essa presença, esse conselho, os pais sempre estarão dispostos a dar. E acreditem, não importa se temos 10, 20, 40 ou 60 anos, nós sempre precisaremos dos nossos pais. Agradeça se os seus ainda estiverem vivos e se estiverem sentados no último vagão. Costa do Cacau, consciência ambiental. Sim. Ah, que legal, hoje vai ser um dia muito bom, como toda sexta-feira eu me divirto muito com esse programa, primeiro pelo astral da TVI, que é muito legal, e segundo que sempre tem personagens grapiúnas, porque falar que Daniel Tami é paulista é até ofensivo, é até quase uma ofensa, beira ofensa, não, porque eu adoro São Paulo. Não, porque São Paulo se transformou, infelizmente. Não, mas assim, você tem o espírito grapiúna, tanto que é dos poucos grapiúnas que ainda usam o tradicional chapéu, e você só combina com chapéu, sua cara é de chapéu. O cara é assessor de imprensa de governos, assessor de imprensa de empresas como a CVR, como o Shopping Jequitibá, tem uma competência jornalística fantástica. Sua militância, o interessante é que eles têm uma militância ideológica de esquerda, mas que nunca prejudicou nem alterou sua linha editoriais. Ele foi, por exemplo, trabalhou com Luiziana, né, que é super direita, trabalhou com pessoas, e nem por isso ele deixou de trabalhar faz sua linha editorial e não atrapalha. Quando o profissional é ético, ele consegue separar a ideologia da competência. Mas assim, hoje, com suas belas barbas brancas, tá parecendo aquele personagem de Antônio Fagundes. Hoje para mim nada, agora é mais o velho do Rio, mas me lembro, remeteu mais a Antônio Fagundes na novela Renascer. Daniel Tami está quase que no ritmo de aposentadoria. Como todo baiano, é preguiçoso, né? Apesar de ter nascido em São Paulo. Brincadeira, quem trabalha mais que todo mundo. Mas Daniel, agora eu quero falar, não é do Daniel jornalista, tá? Daniel jornalista a gente já sabe, e toda a história dele, inclusive revolucionária, na época de Manoel Leal, de militância, etc. Quero falar com uns 10 minutinhos, um bate-papo rápido sobre o escritor Daniel Tami. Eu quero ver esse livro ser um best-seller. Daniel, fala um pouquinho dos livros aí. Veja bem, na verdade eu sou essencialmente jornalista. E aí a Vassoura de Bruxa foi um divisor de águas na nossa região. E eu sempre me perguntava, nossa, a região tem tanto escritor bom, tanta da literatura, e ninguém vai escrever sobre a tragédia coletiva e individual que a Vassoura proporcionou, causou, que eu acompanhei desde quando chegou a notícia. Olha, começou em Uruçuca, as pessoas não tinham nem noção do que era, depois foi para Camaquã, e aí se alastrou, e foi um processo tão assim impressionante, que o sujeito que era milionário em 89, em 91 ele não tinha dinheiro nem para, às vezes, para fazer a feira. Quer dizer, o cara que era rico ficou pobre, o pobre ficou paupérrimo, e o que aconteceu? Tivemos uma migração em massa de desempregados do cacau,
que já não havia mais o Eldorado Paulista. Eles migraram para Itabuna, Ilhéus e Porto Seguro também, onde surgiu o Baianão, e houve um processo, claro, de favelização, de empobrecimento muito grande, e impactou muito Itabuna e Ilhéus. E aí eu pensei, nossa, isso é uma história para ser contada. Já que ninguém se habilitava, falei, não, vou fazer um livro. Tem razão. Mas eu nunca fui escritor, jornalista, mas na TV, eu trabalhei muito tempo na TV Cabralha, fui um dos fundadores da Cabralha, com o Nestor Amazonas, Ramiro Aquino, Rui Carvalho, e a TV lhe obriga a concisão, a textos curtos. Aí eu falei, não, romance eu não vou conseguir fazer. Aí resolvi fazer um livro de contos e surgiu Vassoura. Acho que dá para mostrar aqui, né? Esse livro, Vassoura, eu costumo dizer hoje, que é a história que o Jorge Amado não viveu para contar. Não que eu tenha pretensão de ser um Jorge Amado, muito pelo contrário. Mas é a história de tragédias coletivas e pessoais. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer? Eu quero fazer um livro diferente. Aí eu fui bebendo uma fonte, a Bíblia. Aí eu pego o livro, eu pego histórias bíblicas e contextualizo para as histórias do Cacau. Tanto que os capítulos do livro, deixa eu só citar aqui, porque de cabeça está difícil, é Apocalipse, Última Ceia, Gomorra, Torre de Babel, Filho Pródigo, Jesus e Maria Madalena, Arca de Noé, Davi e Golias, Semear e Colher, João Batista, Jó, Adão e Eva, Terra Prometida, enfim. Eu bebo na fonte da Bíblia para contar histórias e realmente o livro tem finais surpreendentes, as pessoas... O livro já está na 4ª edição e todos os que leram, Daniel, você conseguiu refletir aquilo que nós vivemos. E quem é de fora, de São Paulo, do Rio, de Salvador, que leu o livro, Daniel, você conseguiu contar uma história que poucos conseguiram contar e que precisava ser contada. Esse foi o livro que Gasparetto diz que é o livro da minha vida. Eu espero que seja mesmo, e para quem escreveu, o livro da minha vida. Depois tem mais 4 livros, homenagem ao Jorge Amado, enfim. Eu não me considero um escritor, tanto que eu não faço parte da academia nenhuma. Eu sou um jornalista que eventualmente escreve livros. Assim, meu papel aqui é fazer graça, né? Entrevistar e fazer graça, ou pirraçar ou fazer graça. Essa é a minha escola de mais com conteúdo, claro, sempre trazendo conteúdo sobre economia verde, sobre nossa região. E realmente a Vassoura foi um desastre biológico, ecológico, socioambiental, econômico. O tripé ambiental, social e ambiental foi para o chão em todos os sentidos, impressionante. Mas eu quero fazer graça é que... eu já sei a sua pergunta, pode fazer. Não, é a questão da Bíblia. Que Daniel, todo mundo sabe que ele tem um Che Guevara tatuado no braço, e aí é igual o Jerônimo fala, sou ateu graças a Deus, né? Quem é ateu e viu milagres como eu. Então, até quando vai escrever o livro, ele puxa para o Evangelho. E essa é a nossa linda Bahia. O tema é interessantíssimo, realmente, e por incrível que pareça, é inédito. São 30 anos e ninguém falou sobre o tema. Até escreveu. Agora ninguém abordou. Esse está na 4ª edição. Quem não comprou, eu recomendo. Eu vou deixar modéstia. É um livro fantástico mesmo. Como é que você encontra para vender? Vai no meu site, lá tem meu zap, meu WhatsApp, no meu site, blog do Tami, blog do Tami, blog BR, e está lá. E é fácil adquirir o livro. Mas você está em outro site de venda? Não, só esse mesmo. Só no seu mesmo. Na verdade, como eu não sou escritor, nunca tive pretensão de ser escritor, eu divulgo pouco, sabe? Mas eu acho que é o seguinte, várias escolas de Itabuna eu já doei, de Ilhéus. Eu digo, esse livro é leitura obrigatória para quem quer entender o que se passou com a Vassoura. Esse você não vai doar para a TVI, não, mas eu vou dar uma diária no Vila São José para você, mas só vale se for com dedicatória. Esse fica aqui. Com dedicatória para mim e Barbosinha. Esse fica aqui, eu acho que aí tem um segundo livro, são 5 livros, um infantil, chama O Gato que Tinha 3 Nomes, e um outro livro que eu gosto muito também, é Jorge 100 Anos Amado, Tributo ao Eterno Menino Gapiúna. Esse eu fiz no centenário de Jorge Amado, é uma linda homenagem a Jorge Amado. Eu pego as histórias de Jorge Amado, e como eu sou contista, eu pego encontros contextualizados, Gabriela Cabe Canela, Terra do Sem Fim, Cacau, ou seja, os principais obras de Jorge Amado, encontros contextualizados para a realidade atual. Eu acho que Vassoura e Jorge Amado são 2 livros que deviam estar na galeria de qualquer pessoa que gosta de uma boa leitura aqui da região. É muito engraçado o que acontece. Eu até comentei fora do ar e vou comentar aqui. Eu tenho ligações tão profundas com o PT, com o MST, com os indígenas, com movimentos sociais, que as pessoas não me veem como jornalista, me veem mais como jornalista militante, qual, aliás, é meu orgulho, e menos ainda como escritor. Então fica até difícil. Olha, eu tenho 5 livros publicados, 2 deles que eu acho fantásticos, porque parece que está uma estrelinha tatuada na testa. Aliás, eu repito, eu muito me orgulho
de ter minha história como jornalista do sul da Bahia associada ao PT, ao MST, aos indígenas, aos movimentos sociais. Mas eu também construí uma história na TV Cabral, uma história como jornalista, que às vezes fica em segundo plano em função dessa minha militância, que, repito, eu não escondo e me orgulho muito. Mas que eu falei, quando o profissional é competente, seja de esquerda ou de direita, ele vai saber dissociar. Você deu assessoria de imprensa para o grande Manuel Chaves. Eu me orgulho muito. O maior capitalista que teve nessa região Grapiúna, Manuel. Que eu tenho uma saudade danada. Elenilson Chaves. Entendeu? Mas eu gostaria até que, sabe, tenho muito orgulho, eu estou há 16 anos, 8 com Wagner, 8 com Rui, não sei se vou continuar ou não vou, mas é uma questão de olhar para o futuro. Fiquei muito feliz, uma coisa que me deixou muito feliz, a vitória de Luiz Gerônimo foi uma das coisas mais gratificantes da minha vida, pela dificuldade que foi, entendeu? Mas eu queria também, acho que a partir do ano que vem, além do meu trabalho no governo, pretendo continuar, acho que vou continuar, mas também cuidar um pouquinho dessa minha... Diz que Saramago ficou conhecido há 70 anos, está faltando 6, então dá tempo ainda. Grandes escritores começaram depois de 60 anos. Sem comparação, quando eu falo em Jorge Amado e Saramago, eu quero citar exemplos. Saramago começou a ficar famoso aos 70, então eu tenho 6 pela frente ainda. Mas é isso, acho que a gente, sabe, quero dizer também, aproveitar, sempre que eu venho aqui, você falou que eu sou paulista, eu sou, na verdade, grapiúna. Eu sou um grapiúna que acidentalmente nasceu em São Paulo. Já sou cidadão de Itabuna, graças à Câmara de Itabuna, cidadão de Ilhéus, graças à Câmara de Ilhéus. E eu digo, eu sou um grapiúna legítimo, que tem um profundo amor, e mais do que isso, Kleber, uma profunda gratidão para essa região que me recebeu tão bem. Dani Tami, quero aproveitar aqui no ar para repetir o convite para a gente tomar uma ginta na Jura lá na beira da Praia de São José. Vamos lá. E comentar o livro. E vai ajudar. Eu vou botar isso na biblioteca lá de Vila São José e a gente vai divulgar aqui. Isso aí bastante. Ok, então obrigado. Viu? Obrigado por essa rápida inserção aí. Agora que passou a eleição, quero ficar sócio aqui. Agora vem mais. Um abraço. Obrigado. Agora a gente vai entrevistar. Obrigado, Daniel. Agora a gente vai entrevistar, já que o Daniel usou o termo grapiúna, a gente vai falar de um menino grapiúna. Tá parecendo... Tá bom, depois a gente vai receber agora Yolando, que ele está trazendo para a região a Nature School, que é uma escola. Enquanto eles vão se ajeitando aqui, vou explicando um pouquinho. Sem gerar emoções baratas, mas vou dar o exemplo, Yolanda, você não me autorizou, mas eu vou falar um pouco de sua história de vida para inspirar outros meninos grapiúnas, tá? Enquanto vocês vão se ajeitando aqui, eu vou falar o seguinte: esse menino grapiúna nasceu, quando a gente fala assim, que rapaz, esse cara nasceu longe demais, nasceu num lugar que ninguém sabe, nasceu no Cafundó. No Cafundó do Judas. Foi literalmente, Yolanda nasceu numa região que chama Cafundó, pra você ter uma ideia. E esse menino esbarrou, graças às relações com a Assembleia de Deus, com a irmã, esbarrou em Itacaré num momento ali de 2000 que estava tendo muita geração de emprego em Itacaré. Foi um boom, que foi quando nasceu Vila São José, quando nasceu o Tchai, quando tinha acabado de inaugurar a rodovia de Itacaré. E esse menino, Charles, é para ser contada como depoimento na sua igreja, nas igrejas de todo mundo aqui, se é católico, se é Assembleia, porque ele chegou lá como assistente de pedreiro. Então eu vou fazer igual o filme de Tarantino, de Quentin Tarantino, falar o início, eu falar o fim, como é que tá hoje, e depois a gente contar o desenrolar. Imagina o seguinte: o menino vindo do Cafundó, tá aqui do meu lado, foi quando eu conheci, trabalhando como ajudante de pedreiro lá em Vila de São José, a gente já começando as obras. Esse menino grapiúna de Cafundó, hoje é administrador de empresas, não só administrador, mas empresário, formado em paisagismo pela única instituição que tem vinculação com o CREA, tem a própria empresa de paisagismo e criou o conceito da Nature School, que está trazendo diversos cursos, não só paisagismo. Nature School é basicamente uma escola de economia verde, e que eu vou ajudar ele a gerar vínculos com universidades internacionais.
assim como tem lá em Serra Grande uma iniciativa do Floresta Viva que tem. Então a gente vai criar horto, etc., numa parceria bacana. Então eu conheci, então imagina, ajudante, não é pedreiro, ajudante pedreiro, empresário, paisagista. Daqui a pouco vou pedir para botar algumas fotos um pouquinho, mas na Nature School não é só ele, uma escola não se faz só de uma temática. Na Nature School vai ter cursos, por exemplo, sobre direito ambiental, que é especialidade do nosso parceiro Guilherdes, que sempre está aqui presente, e que é uma necessidade. Eu já provei aqui, através do bate-papo que a gente deu com o Guilherdes, que direito ambiental, hoje, se você quiser abrir um posto de gasolina, se você quiser abrir uma barraca de praia, se você quiser abrir uma televisão, se você quiser abrir qualquer coisa, você precisa de licenciamento ambiental. Até uma casa pequena, você precisa ter um licenciamento. Então, pelo menos noções de licenciamento ambiental. Então, a Nature School vai ter aulas com noções. Eu imagino que inicialmente seja um curso básico e depois vai avançando. Mas também cursos sobre liderança, que está aqui a nossa professora, eles vão se apresentar. Então, depois do meu falatório, eu vou deixar cada um rapidamente se apresentar e depois eu vou fazer um bate-papo. Então, Yolando, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Clebinho. E me emociona porque realmente sou um menino Grapiúna, nasci realmente no Cafundó, sou de Quaraci, né? A minha mãe, a minha família é de Quaraci, meu pai, por sinal, de Poço Central, que é ainda mais distante, e realmente um poço, falando de geografia, e me sinto muito honrado por esta oportunidade. E sei que esse projeto, ele nasceu no coração de Deus para transformar vidas como já tem transformado, inclusive da minha família. Então estamos juntos nesse projeto e abre espaço aí para os demais. Doutor, deixa o doutor falar. Doutor, bom dia, eu agradeço assim, a oportunidade de estar aqui. Estamos ali junto com o Yolando, né? Trazendo assim aulas de direito ambiental. Eu advogo há 6 anos e vi assim a necessidade, né? Como o Clebinho já falou, de passar essas noções de direito ambiental para que venha aquela questão da sustentabilidade, né? Ao mesmo tempo que Yolando vai estar ensinando sobre jardinagem, sobre paisagismo, nós estaremos mostrando assim, os limites, as condições, aquilo também que Clebinho já antecedeu, de licença ambiental, que realmente todo o órgão precisa. Então, estamos aí. Eu sou formado em Direito há 6 anos e tenho pós-graduação em Direito do Trabalho. E estamos aí. Doutora. Olá, bom dia. Somos a Nature School, com muito orgulho mesmo. Sou psicóloga, psicóloga clínica, professora, e vamos estar ali trazendo para Itacaré, né, a natureza de forma responsável para todos que precisam, e todos nós precisamos da natureza e vamos usufruir dessa natureza de forma responsável. Essa é a proposta da nossa escola. E qual a sua cadeira na escola? Qual a sua parcela, qual a sua contribuição como pedagoga, psiquiatra, psicóloga. Isso. Que tipo de curso que vai ser implantado? Tá. Nós estamos no início, então estamos com o módulo 1, é um curso básico, e vou estar lá com a inteligência emocional. A gente acredita muito que precisamos, enquanto seres humanos, em qualquer área de nossa vida, a gente precisa da inteligência emocional. Não apenas a inteligência intelectual, mas isso em parceria com a inteligência emocional. E estaremos também com a ética na profissão, né? E como é um curso voltado aos jardineiros, né? Então os jardineiros também, como bons profissionais, eles também são éticos e eles vão aprender sobre isso.
Perfeito. E é um curso que realmente é interesse emocional, já como esse termo ficou popularizado em 1995, 96, esqueci o nome do autor, com o livro Inteligência Emocional, que ficou demonstrado que as pessoas de sucesso, não necessariamente as que tinham um maior quociente intelectual, mas as que tinham maior capacidade de persistência, zelo, automotivação, e às vezes tanto fala, pô, aquele cara é um gênio, era o CDF, aqui já foi me cortando aqui, aparecendo, mas eu vou cortar, aparecendo algumas imagens aqui de um espaço onde são dadas aulas, e aí você vê ali lojinha de produtos naturais, a parede verde, isso é a ponta do iceberg do que a Nature School, do que Yolanda é capaz de fazer. Isso aí vai muito no arquitetura, né, paisagismo do interior. Isso. E claro, o Cacau presente, né, essa gestão de propriedades vai ser alvo da Nature School, vai ser uma escola da Nature School, as pessoas aprenderem a fazer uma gestão de uma fazenda, não ser fazendeiro, mas ser gestor de fazendas, realmente empresário. A horta orgânica não podia faltar. Porque hoje cada vez mais o mundo está voltado para o orgânico, para o vegano, né? E esse é um mercado que muito se fala e pouco se sabe na prática fazer, porque muita gente sabe chegar e tirar onda aí, vou na lojinha ali de orgânicos, mas botar a mão na massa. Você sabe como é que planta uma chicória? Você sabe como é que planta um alface? Tanto que tem uma brincadeira, eu conheci um técnico agrícola uma vez, que é um paulista que tinha chegado aqui na região, Cristiano, o nome dele, ele foi lanchar, e ele é um bom paisagista hoje. Conheço, amigo também. Vou contar um caso, viu, Cristiano? Não me processe não, porque caso, você mesmo brincou, que o pessoal, no início, quando ele, de estágio, né, ele era menino de cidade. Eu trabalhei com ele lá no início. Trabalhou, foi mesmo. Aí Cristiano me contou o caso que, pô, eu era tão urbano, era tão menino de playground, que mandaram eu achar a semente para plantar banana. Verdade. Então não sabe que banana não planta com semente. Aí ele ficava, meu Deus, tentando tirar a sementezinha ali da banana. Então, assim, tem muito naturista ou naturalista, não naturista, pessoas que lidam com alimentação vegana, ou que se cuidam com chás, etc. Mas que às vezes esse chá pode ser de hortelã, às vezes num vaso. Às vezes pode ser, então tem muito o que ser feito, mas também pode ser feito em larga escala, em um sítio. Então tudo isso a Nature School vai ensinar, tirar da teoria para a prática, para esse mercado que é crescente, o orgânico e o vegano. Hoje já tem 2 milhões, são 10% da população brasileira já é vegana. Se é vegano, obviamente está ligado ao orgânico e está ligado também à medicina natural. Então só por baixo aí, são mais de 2 milhões de pessoas. E aqui na região tem uma grande vocação para isso, porque tem terra, água e sol em abundância. Além de todo esse projeto já exposto, nós também estamos lançando o curso de culinária Punks. E isso já tem sido uma procura, acredito que dos carros-chefes... Eu falo assim, minha função aqui é dar informação, mas sempre fazer brincadeira e levar, às vezes até fazer tradução. Verdade. Culinário o quê, rapaz? Punks. Punk do reggae, punk, o cara que é punk, punk, como é que é punk? Plantas alimentícias não convencionais. Plantas alimentícias não convencionais. Cite umas aí. Eu particularmente amo a taioba, acho que ela é uma das plantas... A taioba é a mais tradicional de todas. Mais tradicionais, famosa. Mas, por que não cuscuz do caroço da jaca, preferência da jaca dura? Rapaz, eu vi Bela Gil falando aqui agora, sabia? Por aí. Somos parceiros. E muitas outras plantas que a gente já tem plantado. Na verdade, o curso de jardinagem, ele foi um objetivo inicial para se constituir mão de obra para a minha empresa, a Artes Flora. E a demanda foi tamanha ao ponto da gente perceber outros nichos, e a gente fundou então a escola. Temos trabalhado na fundação da escola, corpo diretório, para a minha irmã Aparecida Santos, que é a psicóloga também envolvida no corpo diretório, e aí a coisa foi ganhando proporção.
Então nós teremos esse curso de culinária Punks, já temos nutricionistas, pessoas envolvidas no projeto. Procuramos e vamos sempre favorecer a mão de obra grapiúna, como somos, porque eu sei que somos capazes de muito mais. E hoje temos tudo, temos terra, temos espaço, temos clientes. O que só não nos falta é se organizar e expor o produto. E isso nós iremos fazer com o passar do tempo. Você falou muito bem. Você foi para São Paulo, se formou em administração de empresas em São Paulo, numa boa escola. Olha, e se pode falar de política, eu devo isso ao ProUni, eu devo isso ao Lula. Na minha formatura Daniel também está aí ainda aí. Eu tenho um vídeo onde na minha formatura eu fiz o L e agradecendo ao meu presidente, porque sem ele eu não teria tido acesso a uma biblioteca. Eu nunca tinha entrado numa biblioteca. Passava em frente ao UESC, nem sabia o que era. Então, hoje eu sou o que eu sou, graduado, pós-graduado, desenvolvendo a minha vida com muito esforço. Em São Paulo eu acordava às 4 da manhã, minha família está de prova, ia dormir meia-noite, mas concluí a minha faculdade, minha graduação, e isso para mim tem sido honra, estar aqui nesse período, mesmo sendo um período político, podendo falar do que Lula fez por mim. No dia que eu recebi o resultado das eleições, antes mesmo dele sair, eu já estava na rua e com o meu canudo preso à minha moto, comemorando, porque eu sei o valor que esse curso trouxe para mim. Então não é fazendo política, mas mostrando de fato o quanto eu sou grato a esse homem humilde que ontem chorou e eu choro todas as noites quando eu lembro a mudança da minha vida. Então, Lula, tamo junto. Vocês da equipe, vocês que vivem em prol, eu sei o quanto nós lutamos para que o nosso nome seja divulgado, mas o que importa acima de tudo é o pai poder alimentar os seus filhos. Eu tenho 2 filhos, Nathan e Davidson, e sei o quanto é importante mantê-los, e sem alimento, gente, a gente não consegue, sem trabalho a gente não consegue. Então, até falando de alimento, as Punks em evidência, eu sei que irá favorecer a cultura local, irá favorecer até o desenvolvimento alimentar, né, porque a gente tem aí os nossos nutricionistas trabalhando no projeto. Então eu sei que não haverá fome, porque nós temos plantas e muitas vezes nós não sabíamos como utilizá-la. Então Punks, eu acredito que será um grande carro-chefe na nossa escola. E eu sei seu nível de gratidão, porque você até, uma das coisas que você reencontrou agora, por alguns anos, foi... Comenta aí, que para mim falar é feio. Eu fiquei 16 anos fora de Itacaré, trabalhando arduamente para me manter, minha família está presente, sabe disso. E entre outros problemas, inclusive conjugais, mas graças a Deus por toda a superação. E me reencontrar com o Kleber, apesar que nas redes sociais às vezes a gente dava ali algumas salpicadas, algumas palavras, alguns textos, mas me reencontrar com ele, essa reconexão com Itacaré, essa reconexão com o Vilas de São José, essa reconexão com o próprio Kleber, que eu não chamo ele de Kleber, eu chamo ele de José. Lá existe o Vilas de São José, ele para mim é o José, ao ponto de estar mais próximo do Criador, ao ponto de estar ali mais próximo do próprio Cristo, e eu sempre digo a ele que o Cristo repousou naquele lugar, repousa naquele lugar. Então, sou muito grato à família do Dr. Kleber, a Dona Liette, que foi a mulher que me deu os meus primeiros livros. Gente, ela me deu 3 livros para me estudar, para me poder cuidar daquele condomínio, onde na época, há 20 anos atrás, era totalmente escassa a comunicação, e principalmente falando de Itacaré, não tínhamos acesso à internet. Quando chegou a internet, era R$12 uma hora para se utilizar a internet, mas eu já estava dentro do processo. Dr. Kleber me confiou todo o condomínio, da portaria até as trilhas, e eu me lembro que ele, na humildade, ele falou: eu sei que você tem potencial. Eu tinha 6 meses de experiência em uma residência em São Paulo como jardineiro, mas me viam já com potencial, e aí desenvolvi a minha vida dentro do São José, amando aquele lugar. Teve curso com Dona Tília, não foi? Sim, fiz um curso com Dona Tília, que o Dr. Kleber, por sinal, patrocinou, fez questão que eu participasse, e nesse curso sobre as plantas, as helicônias, né? A gente
um professor de Pernambuco, ele falou, vocês não sabem o valor, vocês focam muito no cacau e vocês não sabem o valor que tem uma flor dessa. No dia que vocês pensarem que a helicônia, que as plantas que estão ali dentro do cacau, sendo pisoteada, cortadas, desprezada, pode gerar uma renda maior do que o próprio cacau, vocês entenderão o que é a economia verde. Então, desde aquela época se falava, e eu ali, um menino crescendo, vi a necessidade de ter plantas, e aí comecei a plantar uma ou outra no meu quintal, fazia alguns jardins, foi ganhando proporção, o Vila de São José abriu sempre as portas para mim, então algumas residências ali eu fiz a jardinagem, o paisagismo, às vezes escrevia na mão com os recursos próprios, a caneta da livraria, o lápis da livraria, imaginando que aquilo ali não surgiria efeito, e quantas vezes eu fui elogiado por arquitetos, inclusive o Ademar, quantas vezes fui elogiado pelos engenheiros, como que você faz isso? Eu falei, eu tenho uma necessidade, rabisco, e aquilo para ele já era um projeto paisagístico. Então isso foi aprimorado ao longo dos tempos, 20 anos depois, hoje graduado em administração, pós-graduado em outras áreas, mas também técnico pelo Instituto Brasileiro de Paisagismo, uma apoiadora do nosso projeto, e nós temos assim sido grato a Deus a cada dia, mas tudo isso começou literalmente com a terra e as sementes, e isso tem ganhado essa proporção. Então, eu estou falando, assim, a gente pode, o programa de hoje, toda essa fala de, a gente não está aqui, a gente está aqui falando de empreendedorismo, a gente está falando de sustentabilidade, mas a gente está falando também de força e vontade, por isso que é bom estar uma psicóloga aqui, por isso que tem uma psicóloga aqui, porque basicamente é muito fácil desistir. E eu estou falando para você, jovem, 17 anos, que nesse momento está aí no WhatsApp, olhando aí pornografia, ou então joguinho idiota, tá? Você tem tempo livre para muito... Esse cara há 20 anos atrás não tinha internet, como ele falou, um minuto... 20, 1 hora, 12 reais. 12 reais? Na época. 12 reais naquela época é como se fosse 50 hoje. 50 hoje. Hoje você tem internet free no celular, para ter acesso. Naquela época a gente teve que, nossa empresa, doar livro, dar cursos. Hoje os cursos estão online, YouTube, sobre todas as áreas. E mais do que tudo, hoje você tem um hub, você tem um ponto de encontro, que é a Nature School, que a gente vai... Como é que já está com a página no Instagram? Já, ontem foi lançada a página no Instagram. Arroba... aí já não sei. Nature School _. Nature School _. A gente vai colocar a gente vai fazer uma postagem na página da TVI com dando destaque. Então você hoje tem, como tem também outros, não é que você com certeza o Floresta Viva lá em Serra Grande. Conheço. Aqui em Ilhéus tem outros profissionais, você vê o potencial desse mercado. Só que na cidade de Ilhéus de Itabuna, quando a gente veio, quantas cantinhos de vende-se plantas ornamentais, móveis, decoração, não sei o que, só nesse trecho aqui de Ilhéus de Itabuna. E falando sobre as plantas que nós temos expostas aqui na rodovia, 90% dela vem do Sudeste, o que chega a ser um crime ambiental na questão de adaptação dessas plantas. Eu sou paisagista há 20 anos e sei a dificuldade até hoje. Então, o que eu tenho ensinado lá no curso essa semana que se iniciou uma turma de jardinagem de paisagismo na segunda-feira, tem sido uma maravilha. Mas, gente, eu falei para eles, se vocês tivessem 1000 unidades de hibisco, graxa, eu compraria na mão de vocês. E assim, o pessoal tem roças, tem fazendas, tem áreas e não veem a planta que muitas vezes está pisando como um sifão. E eu creio que esse programa, a partir, não falo só da escola, mas o programa Economia Verde, tenha consciência, leve essa consciência de que uma folha que seja, ela tem um valor comercial. Então, olhem a partir de hoje a planta como um sifão e revolucione a vida de vocês. Digo isso pela minha demanda, minha necessidade hoje.
Se aparecer alguém, ou quando aparecer alguém com 1000 unidades de hibisco, graxa de soldado conhecida, eu compro essas 1000 unidades, porque eu tenho o local para plantar, tenho o cliente, o pedido, e não quero trazer de outra região por questões de adaptação. A 11 hora, por exemplo, hoje a 11 hora ela também é punks, considerada punks, é uma planta muito valorizada no paisagismo, e falando de paisagismo, existem alguns estilos de paisagismo, estilo europeu, estilo japonês. Eu vi isso detalhadamente no curso de paisagismo. E nós, pela Nature School, estamos lançando o paisagismo Igrapiúna, né? Para quem não sabe, Buller Mark foi o pai do paisagismo brasileiro, se foi, e nós temos essa incumbência agora de erguer em nossas regiões os estilos convenientes à região. Não adianta eu abrir a Nature School, porque eu estudei em São Paulo, trazer a cultura de São Paulo. Nós temos ali a apostila, né? Nós vamos trabalhar a apostila, mas adaptá-la sempre à região grapiúna. Então, com a Nature School também, em lançamento, nós estamos fazendo o lançamento do paisagismo Igrapiúna, que é utilizar o cacau no paisagismo, utilizar a jaqueira no paisagismo, sabe aquela plantinha roxa lá, aquela viuvinha, aquela zebrina, gente, aquilo ali, se você pega uma folhinha daquela, coloca no saquinho e daqui a 30 dias você vende ela por R$5. Essa é a realidade. E nós não temos tido consciência disso. Não estou falando aqui de orquídeas, não estou falando de bromélias, não estou falando de tantas plantas outras que existem na nossa... A helicônia, que é a minha amada, a helicônia wagneriana, então, aquela da folha ondulada. Porque sabe o que eles chamam de bananeirinha. Bananeirinha, bananeira do mato. A gente já joga o mato no nome da planta, classificando já para desprezá-la. Gente... E aí a gente tem uma economia parada, a gente tem um cofre retido, porque a gente não teve o conhecimento de valorizar. Eu sempre falo que essa região sul da Bahia, a região do cacau, ela pode ser o maior polo de economia verde do planeta. E será. E será. Vamos trabalhar para isso. Dada a sua biodiversidade, sua cultura, você vê que a gente está uma entrevista agora falando sobre literatura, que basicamente é uma literatura ligada à agricultura. A gente tem história, tem infraestrutura, tem gente, tem EMARC, que agora é instituto, tem Universidade Federal, tem Universidade Estadual, tem gente, tem capacidade, precisa de canalizar forças. E eu vou dar um exemplo. Há 25 anos atrás, minha irmã colocou uma empresa de importação e ela importava flores, rosas, lá em Salvador, aquelas rosas que tem da Colômbia, do Equador, são as rosas enormes, assim. E aí, depois da rosa, foi entender um catálogo. E quando a gente foi ver o catálogo, cara, de exportação, de flores, basicamente era o que a gente já tinha aqui na roça. As helicônias. Helicônia, cacau para decoração. Exato. Essa empresa, depois você pescou no Equador, Inlandes, ela, não sei se tem várias. Essas empresas tinham Boeings, empresas de floricultura, que tinham Boeing próprio. Não é Boeing que afetava Boeing, não. Ela tinha a empresa que plantava helicônia, plantava flores, tinha um Boeing próprio, que saía, para sair direto de tal cidade do Equador para Moscou, com parada em Londres. Você imagina o valor que é dado. E olha o que a gente está jogando no lixo, pisando, como você falou. Ô, seu Zé, roça ali, dá uma roçada ali. Seu Zé sai roçando o braquiária com a helicônia, com a bromélia, tudo junto. E, assim, tem muita riqueza. A Nature School, depois entra na página, a gente vai fazer uma postagem específica da Nature School na página da TVI, na @TVI Play Oficial. Estamos aí 11h59. Últimas palavras aí do menino Grapiúna, do menino que veio do Cafundó. Cafundó. Que, por sinal, é uma região ali maravilhosa, cheia de pedra, natureza incrível. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus, agradecer ao nosso gestor maior, hoje o presidente Lula, porque hoje eu tenho o que tenho. A minha graduação devo a ele, ao PT literalmente, ao plano de governo. E só gratidão. Pessoal, meio-dia. Obrigado pela audiência. Vamos replicar isso, fazer cortes, replicar no YouTube, replicar no streaming.
e realmente fica um exemplo. Repito para você, menino Grapiúna, que está no Cafundó, que está em Aurelino Leal, que está em Taboquinhas, Tapitanga, etc. Se inspire nesse jovem, nesse empresário Grapiúna agora, Yolanda. Bom final de semana para todos.